Bom dia. Bom dia. Vocês aí, nessa manhã bonita, aos teóricos, vocês estão aqui. Eu espero que possam mencionar o nome dele. Obrigado. Senão a gente vai gostar. Enfim, hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre autopublicação. Eu quero tocar isso daqui da maneira mais informal possível, realmente é um bate-papo, não tem uma apresentação formal, passo a passo, mas a gente está aqui, as outras apresentações que eu fiz a respeito de autopublicação, eu fiz sozinho e teve muita dúvida, as pessoas tinham muita dúvida. Então, ao invés de fazer uma apresentação extremamente formal, a gente tem, enfim, um monte de conteúdo para passar, mas a gente vai deixar muito aberto para perguntas, tá? Então, enfim, eu vou tocar mais ou menos assim. Vou, enfim, apresentar os nossos queridos autores aqui da Lavrador. Depois a gente vai passar um filminho de 1 minuto, só para explicar um pouquinho como a Lavrador funciona, que é uma editora de autopublicação. Eu não vou ficar fazendo propaganda da Lavrador, tá? Eu quero trazer alguns exemplos, então, isso seria ótimo, mas enfim, eu quero trazer alguns exemplos para que vocês entendam bem o que é uma autopublicação. Depois a gente pode falar um pouquinho da diferença entre autopublicação e editoras comerciais, pode falar um pouquinho de como é que você pode colocar, ou como é que você faz para tentar colocar o seu livro numa editora comercial, que não tem nada a ver com autopublicação. Enfim, eu vou estar super à disposição para falar sobre isso. Os autores vão estar super à disposição para responder as perguntas mais terríveis que vocês quiserem fazer. Podem fazer, façam o que à vontade, estão aqui para isso, tá? Explorem-nos à vontade, tá? Bom, eu trabalho com livros desde 1987, meu pai abriu a editora Contexto em 1987, era ele, eu e a minha mãe, fazia exatamente toda a parte nobre, né, que era carregar a caixa, ir ao correio, pagar a conta, nota fiscal fazia à mão, eu lembro até hoje que eram 5 vias e 7 vias, a gente tem que colocar o papel carbono, até hoje está lá, a gente tem um monte de, enfim, de documentos de que realmente eu fiz bastante isso nos primeiros anos da Contexto. Meu pai e minha mãe são autores de livros, minha mãe de livros infantis, ela já escreveu 49, meu pai deve ter uns 25 livros, ela é professor de história. As minhas irmãs já publicaram livros, eu ainda não publiquei nenhum, eu acho que eu não estou ainda à altura de publicar alguma coisa, um dia eu chego lá. Mas enfim, minha vida então foi sempre ligada a livros. Eu fiz administração, depois eu fiz um MBA sobre livrarias, era uma tese sobre, um trabalho sobre a Livraria da Vila, a expansão da Livraria da Vila por meio de franquias. E depois eu fiz um mestrado na FEA, na USP, de administração, sobre livro digital. Eu adoro estudar livro digital, adoro estudar novos modelos de negócio, e a partir disso é que eu resolvi, enfim, criar uma editora de autopublicação. Então hoje eu sou executivo, assim, administrador da Contexto, e sou também o administrador da Lavrador. A gente tem aqui a Karina, que é a nossa assessora de imprensa, que está aqui, levando a mãozinha, e a Stephanie, que é a nossa gerente de marketing deles. Tá? Bom, aqui, agora para apresentar os autores, o nome eu sei direitinho, mas o currículo eu vou ter que colar, e se você conseguir enxergar, que não parece, mas eu tenho mais do que 30 anos. Primeiro a nossa amiga André, que acabou de publicar esse livro que acabou de sair, Espiritismo Judaico, tá? Depois ela pode falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá. É pesquisadora do Núcleo de Estudos. Pesquisador do Núcleo de Estudos em Mística e Centrocidades. A gente acha que a gente não precisa de óculos. A gente começa a ser eu aprendo para a próxima, aproveito. Da PUC, no qual desenvolve pesquisa sobre judaísmo contemporâneo há 4 anos. Formado em Língua e Literatura Inglesa pela PUC, é mestre em Turismo pela Unilever e doutora em Ciência da Região pela PUC também, sob a orientação do Pondé. Se vocês quiserem saber se ela foi boa aluna, depois vocês descem, ela dando aula, vocês podem perguntar para ele. Tá? É tradutor e proprietário da BK Idiomas, que presta serviço de tradução, revisão e oferece cursos de português e inglês sobre livro. Leonardo, ele é mais ou menos que nem o Google, assim, ele gosta de ser minimalista. Então, Leonardo, ele é médico, é apaixonado por vinhos, e há 12 anos ele dedica tempo para estudar, viajar, visitar vinícolas, tomar grandes vinhos em boas companhias. E é bem poeta também, vocês podem ver que está bem bonito. O Fábio, ele é engenheiro de produção, mestre e doutor em engenharia pela Poli, com especialização em Stanford, University of Virginia, London Business School, MIT, Harvard,
tem uma outra que eu não sei falar direito, mas parece Tavistock. Isso. Instituto de Psicologia da USP, que Kyushu Internacional Center, Kyushu, no Japão. Eu não sabia que o Gustavo faz parte, Desde 2006, o Fábio é professor de liderança e comportamento no INSPER e teve sido coordenador geral também. Recentemente foi convidado para ser diretor acadêmico de uma nova escola de negócios que será lançada agora em 2018. Foi executivo de várias empresas, como o Grupo Estado, Santillana, Vivo e NET, também consultor. Atualmente desenvolve projetos de consultoria na Effective Learning, que é também conselheiro de empresas, e escreve de modo recorrente para Espaço Aberto na página 2 do Estado. Para o momento do 10 aqui. Também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que a gente faz lá e também outra publicação de uma maneira geral, vocês podem digitar o meu nome, né, Daniel Pinsky, Sala de Visitas. Eu dei uma entrevista com o Pedro Rex lá da Letreia Cultura faz umas 2 semanas, acabou de sair. É um pouquinho longo, tem quase meia hora, mas quem quiser também dar uma olhadinha sobre alguma coisa que a gente não falha aqui, tá bom? Então, eu queria começar com o André, tá? Só para dizer uma coisa, não tem censura nenhuma, tá? Os autores não foram brifados, a gente só deu um toque sobre alguns assuntos que eles poderiam falar. Eles vão falar à vontade. Claro que se eles falarem mal do elaborador, mas eles têm direito. Vamos lá, vamos ficar aqui sentada, né? Professora, a gente dá aula, né? Faz palestra de pé. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de vocês. E vou contar um pouquinho dessa trajetória da publicação do livro. O meu livro saiu segunda-feira, exatamente, menos de uma semana, e ele chama Espiritismo Judaico. E todo mundo me olha com uma cara, né? É isso. Bom, mas vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no doutorado, eu vou contar toda a minha vida acadêmica, mas só para a gente entender como é que chegou nisso aqui no final. Há muitos anos, acho que desde criança que eu me entendo por gente e que eu me interesso por religiões de uma maneira geral, eu pensava o seguinte: por que aqui em São Paulo, por que no Brasil como um todo, as pessoas têm mais de uma religião? Ou não só uma religião, mas outras práticas religiosas. O que eu quero dizer, a pessoa é de família católica, e aí ela vai no terreiro, e aí ela faz uma meditação, né? Então, quer dizer, todo mundo tem essa questão aqui no Brasil. E mais especificamente, a comunidade judaica, que a gente nem pode falar de comunidade judaica, porque são várias comunidades, né? Também é assim. Morando aqui em São Paulo, tem a influência de um monte de coisa. Tem a influência de candomblé, de umbanda, de espiritismo, de budismo, de uma série de questões. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Era um questionamento meu. Li algumas coisas de religiões diferentes, mas a gente comecei a perceber que não existia assunto, e não existia publicação sobre isso. Não existia estudo sobre isso, né? Por que as pessoas não estudam isso? Claro, existe sobre catolicismo e novas práticas religiosas, coisas assim mais gerais. Mas especificamente sobre o judaísmo e a influência de outras religiões, nada. Enfim, comecei a pensar. Há uns anos eu peguei, chegou nas minhas mãos, até hoje eu não lembro como, se eu comprei, se alguém trouxe para mim, um livro americano chamado The Jew in the Lotus, o Judeu no Lotus, que era um livro sobre um pesquisador americano. Esse livro é de 94, mais ou menos. Um livro de um pesquisador americano que conta a história dos judeus budistas americanos. E de um grupo deles, de diferentes ortodoxias, que foi ficar 10 dias no Dalai Lama, no Tibete. E toda essa questão, eu falei, poxa, seria tão interessante fazer alguma coisa aqui no Brasil. E o que seria mais fácil de estudar? Não mais fácil, mas qual é o maior número? O que a gente ouve mais falar? Ouve em boca pequena, porque no assunto é meio tabu, né? Judeus que praticam o espiritismo, tá? Espiritismo kardecista. Fiquei com essa ideia, e aí, enfim, tive algumas questões do mestrado e tal, e falei, bom, quando eu fizer um doutorado, aí coloquei isso na minha cabeça, quando eu fizer um doutorado, eu quero fazer um doutorado sobre esse assunto, na ciência da religião da PUC com o Pondé. E aí mandei essa proposta para ele, um e-mail, isso lá para 2010, mandei um e-mail para ele e falei, professor, o senhor tem interesse em orientar um trabalho assim? Ele falou, tenho, vem conversar comigo. Na época, tudo tranquilo, tinha vaga. E aí eu fui, e a gente ficou conversando 1h30 e eu já saí de lá com uma lista de coisas para ler. E eu falei, eu quero fazer com o Pondé, porque é uma das pessoas que mais entende de judaísmo, que eu conheço. E precisa ser uma pessoa que entende de judaísmo e de questões contemporâneas também do judaísmo, porque a gente divide muito, né? Não fala só de Idade Média, só de Holocausto. Então, assim, não. A gente quer alguma coisa de questões assim. Então, enfim, entrei no doutorado, blá, 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 etc.
e defendi, fiz pesquisa de campo. Foi um período muito interessante, porque eu fiz pesquisa de campo realmente para poder provar a minha hipótese de que existe realmente um judaísmo kardecista. Fui fazer pesquisa em mesas brancas, em casas judias, em evangelhos. Ao invés de entrevistar pessoas, embora eu tenha entrevistado muito, o livro conta também os relatos do que é feito em cada casa. Eu ia 2 vezes por semana nessas casas. Eu falo até hoje que às vezes tinha semana que eu falava mais com o morto que com o vivo, né? Porque você desfala tanto, né? O evangelho e tal, enfim, tudo bem. Bom, eu defendi em agosto de 2016. Então faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, aquilo ficou na minha cabeça de publicação, e as pessoas falam assim, eu acho que tem uma coisa muito importante na academia, que é o seguinte, você precisa marcar o que você faz. Você publicar, tipo, você, se tiver possibilidade, fazer o teu livro, enfim, você tem que marcar seu território e mostrar quem você é. Né? Não no sentido, ai, como eu sou gostosona e faço tudo isso, não é isso. Mas assim, as pesquisas estão sendo feitas, estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Então vamos mostrar o que tem de legal, o que tem de bacana e tudo mais. Então eu acho que foi essa coisa na minha cabeça, mas aí o tempo passou. Passou o segundo semestre de 2016, começou ano passado, 2017, e finalmente eu fui procurar uma editora que algumas pessoas, alguns colegas lá da PUC já tinham publicado. E, enfim, conversei com a pessoa, mas aí eu notei que a pessoa, e vejam bem aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, e nem falando mal de outras editoras, não é isso. São só fatos que combinam ou não com a gente, né? E aí eu falei assim, bom, essa editora me fez uma proposta de quanto eu pagaria e tal, isso aqui, mas aí eu percebi que era uma editora de uma pessoa só. Tipo, a pessoa fazia a revisão, a pessoa criava a capa junto comigo, a pessoa não tinha distribuição, ela ia nos congressos entregar meu livro. Eu falei, bom, mas, né, e aí? Por mais que esteja um preço bem ok, bem abaixo da média, eu acho que não é isso ainda que eu quero. Eu acho que as coisas vão acontecer na hora certa. E tem uma outra questão da vida acadêmica que eu acho, que é a seguinte, se você tem algo a falar que pode interessar além do meio acadêmico, poxa, eu acho que tem que publicar. Né? Tem que publicar. Claro, tem coisas muito específicas. Eu, por exemplo, sou de humanas e não entendo nada quando alguém fala 1 mais 1, 2 mais 2, biologia, química, não entendo nada e não me interesso por isso, claro. Mas eu acho que assim, tem algumas pesquisas da área de humanas mesmo, por exemplo, essa de religião, não que eu queira ser, mas já fazendo um doutorado, que pode ser interessante para muita gente. Né? E eu acho que essa também é uma função da vida acadêmica, você mostrar para o público que o que você faz é interessante para o público também. Não só para aquelas pessoas que dividem o grupo de pesquisa ou que dividem a sala de aula com você. Né? Enfim, e aí o tempo passou, não fiz. No meio do ano passado, eu fui entrar em contato com uma outra editora já bastante grande, etc e tal. E aí eu falei, bom, me mandem, aqui está meu trabalho, que vocês têm interesse em publicar, me mandem uma proposta. Eles mandaram uma proposta que era tipo 5 vezes a mais do que era a média. 5 não, 3 vezes e meia, para ser honesta. Falei, gente, vocês estão de brincadeira comigo, gente. Não estou comprando um carro, né, um apartamento, mas calma. Aí, bom, enfim, eu falei, eu acho que a hora tem que chegar. Quando chega a coisa, eu acho que tem que chegar, e aí as coisas vão fluir naturalmente. Aí, um dia, eu estava em casa, meu irmão me manda um e-mail. Andréia, um tal de Daniel Pinsky vai dar uma palestra na Casa do Saber sobre publicação. Tá bom, vou ouvir a palestra e tal. E eu acho que o Daniel tem uma coisa que ele fala muito diretamente, que também é meu jeito, sem ficar falando, sabe assim, aquela coisa, dourando a pílula, falando assim, gente, se você trabalhar comigo, realmente seu livro vai ser o Harry Potter do Brasil, né? Pelo amor de Deus, tá? Então assim, ele foi diretamente. E aí eu acho que isso foi logo de cara. Aí a gente teve uma reunião, eu fui viajar, enfim, aí teve uma reunião eu e ele, e a gente se deu muito bem, e eu falei, eu acho que é essa hora. E eu acho que mais interessante da Labrador, e aí eu vou entrar na editora mesmo, e vou deixar muito claro que eu não tive desconto, não estou recebendo nada, mas eu vou te dizer assim, que foi uma das experiências mais bacanas da minha vida. Primeiro assim, a gente discutiu a questão do contrato, por exemplo, com outras editoras, com essas outras experiências que eu tive, você não tinha papo. Eu lembro que eu e o Daniel, falei, Daniel, vamos mudar essa cláusula aqui, essa palavra,
porque o meu advogado leu e falou que às vezes... Ele falou, claro, vamos mudar, aliás, vamos mudar para todos os contratos que a gente vai fazer daqui para frente, você tem toda a razão. E aí, assim, o trabalho com a Diana, com a editora, o trabalho com a Stephanie, eu acho que não poderia ter sido melhor. Eles me pegaram no período, e aí eu dou o meu depoimento bem pessoal, realmente. O meu segundo semestre do ano passado foi o pior segundo semestre, foi o pior os meses da minha vida. Eu tive uma série de mortes, inclusive a morte do meu pai. E aí, o que aconteceu? Eles foram respeitando o meu ritmo. Porque uma coisa assim, André, a gente vai publicar suas coisas em 90 dias. Só que eu não estava preparada para isso. Eu falei, agora a gente para, e aí eu vou retomar isso quando eu tiver cabeça, quando eu tiver saúde, quando a gente conversar. E aí foi um respeito absoluto a isso, e uma amizade também, porque você quer é uma questão de empatia, é uma questão disso. E aí começamos a trabalhar na capa, porque eu tinha uma ideia, minha mãe é artista plástica, e eu queria alguma arte dela na capa, tá? Porque ela tem muitos quadros e cerâmicas e tal, eu queria uma coisa, e contratei um fotógrafo profissional, porque eu falei assim, eu quero uma coisa dessa, até para tirar uma foto minha bacana, não colocar no livro uma selfie no celular, que né, vamos já fazer profissional. Então aí a editora me deu possibilidades de capa, a gente escolheu a capa junto, todos os prazos foram atendidos. Eu me senti, eu falo honestamente para todo mundo, eu não tenho ponto negativo, não há ponto negativo. E olha que eu conheço editoras, eu trabalho com algumas delas, porque eu tenho uma outra empresa, e a gente conhece a autora e tal, e realmente foi uma surpresa, e eu acho que foi o começo de uma grande parceria, que a gente vai ter muitos negócios juntos, e eu já falei para as meninas isso. Porque não é uma questão profissional. Eu acho que um livro, a gente não trata do assunto, principalmente uma tese de doutorado, que é tipo um filho que nasceu seu, eu acho que você não pode tratar com uma coisa, com uma editora, com algumas pessoas, que sejam tão impessoais assim, porque você quer o carinho com aquilo, como você mesmo teve. E meu doutorado, por incrível que pareça, foi um processo maravilhoso, que eu não queria acabar. Veja só, você pode me internar, vai lá perguntar no Pondé, porque assim, eu gostava tanto da minha pesquisa, e foi um momento tão prazeroso que eu mandei um e-mail para o coordenador, e ele falava, gente, então não vou acabar, vou ficar aqui mais um ano e tal. E eles me chamaram e falaram, André, pelo amor de Deus, a gente baixa a nota na capa, e se você ficar aqui, sai daqui, vai pesquisar. Vai finalizar. Eu falei, mas não queria finalizar, tô tão linda essa tese, meu Deus do céu. Bom, enfim, eles me fizeram acabar. E eu acho que é um momento de muita emoção, né? Principalmente por tudo que aconteceu na minha vida e tal. E, finalizando o livro, a gente estabeleceu um lançamento para o dia 28 de março, quarta-feira agora, estão todos convidados, na livraria da Vila do Shopping Higienópolis. Que coincidência, não? Judaísmo no Shopping Higienópolis. Ó, quem pensou nisso? Por que não? Claro. Então, quer dizer, as meninas ajudam a gente. Falam assim, onde está o nosso público, os amigos, judaísmo? Vamos fazer no Shopping Higienópolis ou ir de Higienópolis, quer dizer, vamos fazer lá. De Higienópolis, vamos fazer lá. Então, quer dizer, a gente estabeleceu isso, e aí, porque a gente sabia que o livro ia ficar pronto, então foi tudo perfeitinho. O livro, o marcador de livro, a emoção, chora, se abraça, a declaração de amor. E estamos aqui hoje para contar essa história. É isso. Obrigada. Depois ela tocou num ponto interessante. Ela tocou vários pontos interessantes. Mas, enfim, um ponto específico, depois a gente pode falar, vamos passar a palavra para o Leonardo. Mas um ponto específico eu fui procurar uma editora e a editora me fez uma proposta financeira, tá? Eu achei interessante a gente falar sobre isso, que não necessariamente sempre você tem que pagar para publicar um livro, tá? Parece meio óbvio, mas tem gente que não sabe, tá? Eu vou explicar sobre isso. Na Labrador tem que pagar, tem o modelo de negócio da Labrador, mas existem outros modelos de negócio e eu posso contar sobre isso mais para frente, tá? Leonardo, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu comecei a me interessar por vinhos em 2005. E mais do que a bebida em si, eu sempre me interessei pelo que vinha além. Então, antes de ter a garrafa, eu vi que você tem as pessoas que fizeram, a história, o lugar, e tudo isso sempre me fascinou muito. E aí eu comecei quando você começa a se interessar por vinho, você começa a pesquisar as regiões, então você vai, visita, conhece, lê, conversa com as pessoas, vê por que plantou determinada uva em tal lugar. E eu tenho uma característica que eu sempre gostei muito de me aprofundar nos assuntos que me interessam. Eu
comecei a fazer cursos, ler, e eu sempre gostei muito de ler também, livros de dos mais variados temas. Então eu comecei a consumir muita literatura de vinhos. Outra coisa que acontece também é assim, geralmente a pessoa tem uma região preferida de vinhos, ou uma uva, ou um tipo. No caso, eu sempre gostei mais dos vinhos de Bordeaux. Bordeaux é uma região enorme, com muitos tipos, mais de 2.000 vinícolas, mas tem uma sub-região de Bordeaux, que é o Médoc, que tem 61 vinícolas que foram classificadas em 1855. Essa classificação perdura até hoje. Bom, pesquisando, vendo, eu percebi que, assim, embora existam muitos bons livros de vinho no Brasil, a gente não tinha nenhum livro de vinho que falasse especificamente dessas vinícolas. E um dia eu tive uma ideia, estava pensando e falei, putz, aí eu virei para a Dani, para minha mulher, e falei assim, poxa, acho que eu tive uma ideia meio maluca, eu vou escrever um livro de vinho sobre Bordeaux. E agora, quando eu recebi o convite para vir aqui, eu estava relembrando tudo isso e eu percebi que esse, na verdade, foi o dia mais importante. Quando eu falei isso para ela, ela falou, nossa, sua ideia é sensacional, me apoiou. Talvez se ela tivesse falado que estava maluco, que não tinha nada a ver, não tivesse feito, né? Então, realmente, assim, nesse dia, acho que esse dia foi o dia mais importante. E ela me apoiou durante todo o processo. E me cobrando, você está escrevendo, quando vai lançar, cadê o capítulo? Porque, no meu caso, uma dificuldade muito grande que eu tive foi em relação a tempo. Eu sou médico, trabalho, não tinha muito tempo para escrever. Então, na média, eu consegui escrever ali um capítulo por semana. Então, talvez se ela não tivesse me cobrado, o livro não estaria pronto até hoje. Então, acho que isso é uma sugestão, talvez, para quem for escrever um livro e não seja um autor profissional. Se tiver o apoio de alguém, certamente vai ajudar muito. No meu caso, foi a minha mulher. Bom, uma vez definindo que eu ia escrever um livro sobre essas 61 vinícolas, eu pensei o seguinte, o que eu gostaria, como seria um livro que eu gostaria de ler. Então, bom, eu gostaria de ler um livro que tivesse a história delas e, na verdade, cada capítulo baseado num tripé. A história, aspectos técnicos dela e os vinhos que eu já provei. E aí, uma coisa que eu pensei, foi, bom, hoje em dia você tem acesso à informação no Google, na internet, mas não, eu quero visitar todas. Eu quero ir lá e conhecer, conversar com as pessoas, ver como é que é. E aí tem uma associação que representa essas vinícolas, eu mandei um e-mail para eles no final de 2013 e falei, olha, eu quero escrever um livro, eu quero que você me ajude a conhecer. O cara respondeu, não, tranquilo, me manda suas datas, eu vou marcando as visitas. Então, 2014, 2015, eu fui 4 vezes para lá, das 61 eu consegui visitar 56, achei que foi um número bom, e no final de 2015, voltei e comecei a escrever. E a média era um capítulo por semana, porque por mais que o capítulo não seja grande, tem muita informação técnica, nome, data, a história delas é uma história muito rica, dá para fazer um paralelo com a história moderna. Você tem, por exemplo, muitas vinícolas que o dono foi decapitado na Revolução Francesa, o outro dono teve que vender na crise de 29, o outro morreu na Segunda Guerra. Então, uma história muito interessante. O que demorou mesmo foi todo esse processo de escrita. Então, 2014, 2015 eu visitei, 2016 eu escrevi, final de 2016 estava pronto. E a Dani falou para mim, mas e aí, está pronto? Como que a gente vai publicar? Não tinha a menor ideia, eu nunca pensei em escrever um livro, não conhecia ninguém que tinha escrito o livro. E aí um dia, a Dani já teve uns cursos aqui na Casa do Saber, recebeu talvez o mesmo e-mail que eu. Olha, vai ter lá um tal de Daniel que vai falar de como publicar um livro. Pode, é o que a gente precisa, né? Estivemos aqui no dia e janeiro de 2017. Eu não lembro o nome. E aí explicou, eu tinha já ouvido falar sobre autopublicação, mas não sabia muito bem como funcionava. Ele explicou tudo, explicou o conceito e, na verdade, a gente gostou dele. No dia, falou, poxa, acho que tá aí, vamos conversar melhor com ele. Passado um tempo, a gente conversou, te liguei, a gente ficou uns 20 minutos no telefone e falei, fechado, vamos seguir. Mandei todos mandei o que tinha escrito e aí, durante alguns meses, teve esse processo de revisão, vai e volta, e durou de janeiro até mais ou menos final de junho, assim, estava começando a ficar pronto. Curioso que nesse momento eu não tinha contado para ninguém, só eu e a Dani. Quando estava pronto, eu achei que não fosse sair. Quando estava pronto, eu falei, agora eu contei para os meus pais, contei para todo mundo. E aí a gente marcou o lançamento para o comecinho de agosto, né? E uma coisa que... Tinham 3 coisas que a gente pensou quando
começou esse projeto, eu vi 3 momentos que talvez fossem bacanas. O primeiro momento, quando você recebe o livro na mão. Realmente, quando eu recebi esse aqui, o livro, eu confesso que ele ficou além do que eu esperava, principalmente pela capa. Eu acho que, o conteúdo eu já conhecia, né? Mas a capa, eu acho que realmente o capista de vocês foi muito feliz eu gostei bastante da capa. Então, isso foi... Então, esse é um momento que eu acho que foi muito interessante. Uma outra coisa que a gente sempre idealiza, pelo menos eu, é o lançamento. Você falou que o seu vai ser agora, né? O lançamento foi na Livraria da Vila, mas foi na Livraria da Vila da Lorena, num sábado à tarde. Eu achei que talvez o sábado funcionasse melhor para as pessoas. Você foi realmente bem interessante, bem legal, as pessoas vão. Eu acho que o lançamento é um momento bem interessante de todo esse processo. E tinha uma terceira coisa que eu achava... eu sempre fui muito em livraria, sempre procurei muitos livros de comida, bebida, e a primeira vez que eu fui e vi o meu livro lá, isso realmente foi um momento... Eu batia foto, mandava... Isso realmente é uma coisa que vale muito a pena. E tiveram coisas que aconteceram que não estavam previstas também, coisas boas. Então assim, você recebe a crítica de amigos que leram. Tem uma crítica que eu recebi de algumas pessoas que eu já sabia, que muita gente fala, mas o linguajar é muito técnico, mas tem muitos termos específicos. Na verdade, isso eu já sabia, porque eu escrevi o livro que eu gostaria de ler. E eu sabia que ia ser assim, então, ok. Mas teve uma coisa bem interessante que aconteceu, que mais ou menos uns 2, 3 meses depois do lançamento, eu recebi um e-mail da Stephanie falando que tinha uma associação que é baseada na França, que premia livros, blogs, sites de comida e bebida. E eles queriam que eu participasse desse prêmio. Então, existe uma categoria, que é a categoria de vinhos franceses, então ele ia ser inscrito nessa categoria. Bom, o livro foi inscrito, ganhou o prêmio como o melhor livro lançado no Brasil, vinhos franceses, e agora em maio a gente vai para a China disputar um prêmio, selecionaram 8 finalistas, e a gente vai ter a final desse prêmio agora no final de maio na China. E, além disso, os finalistas eles são expostos na feira de Frankfurt. Então, a gente vai também na feira de Frankfurt. Isso foi, tanto mundo não esperava, né? Foi bem interessante. Agora, eu acho que assim, o processo todo do livro, o Lavrador, para mim foi muito tranquilo. Certamente a gente teve alguns problemas no meio, mas tudo foi resolvido da melhor maneira possível. Todo o processo, qualquer coisa que você faz, você tem outros problemas, mas tudo foi ajustado perfeitamente. Para mim o que foi fácil foi assim, eu não precisei ir lá nenhuma vez. A gente conversou por telefone, foi tudo por e-mail, para mim foi ótimo porque talvez não tivesse tido muita disponibilidade para ir lá resolver muitas coisas. O lançamento foi de acordo com o que a gente pensou, combinou, organizaram tudo direitinho. E é legal que pós-lançamento sempre em contato, recebe, me avisam, olha, tem tal livraria, tem tantas, vendeu tanto. Então isso acaba sendo bem interessante. Então, muita gente me pergunta assim, mas você escreveria um outro livro? Olha, a minha ideia, na verdade, eu nunca pensei em ser autor de livro. Eu quis escrever esse livro. Próximo eu não sei. Mas certamente, assim, se eu, hoje em dia, eu digo que se eu fosse escrever um novo livro, eu faria da mesma forma, palavrador, igualzinho, sem nenhuma... Não faria nada diferente. Acho que toda a experiência foi bem válida. Acho que é isso. Legal. Eu acho importante trazer o Leonardo aqui, porque o livro dele teve um problema. Meu filho. Ele foi magnânimo, ele citou o problema. Foi um problema sério, não foi um pequeno problema. Desculpa eu voltar, eu agradeço muito, realmente eu achei importante trazê-lo. Eu não sei o que era o autor para falar, e eu imaginava que ele fosse falar um pouquinho mais, porque o problema não foi pequeno não. Na semana do lançamento do livro. Não. O livro chegou na segunda-feira. O lançamento do livro, o evento de lançamento era no sábado. Houve um problema técnico, que uma parte foi culpa do produtor, da editora, tá? Uma grande parte foi culpa da gráfica, que depende, obviamente, a culpa da Lavrador, foi só para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu. E vou simplificar, tá? A margem do livro diminuiu. Então, a mancha do livro, que é basicamente as palavras, né, onde estão todas as palavras, elas estavam muito coladas na ponta.
então que dificultava muito a legibilidade. Chegou na minha mão, eu tive vontade de chorar. Né? Ai, meu Deus, é sábio. Eu também. Ele ficou bravo. O que a gente fez? Enquanto a gente mandou o livro para ele, a gente mandou um livro, a gente já sabia que estava ruim. A gente começou a ir atrás de alguma solução. A minha editora na época, não era a Diana, a Pi, não era a Diana. Diana falou, ai Daniel, não tem o que fazer. Não pode não ter o que fazer. Ele vai ligar daqui a pouco para mim. Eu tenho que ter uma resposta para ele. Enquanto, né? Eu ainda não tinha uma resposta quando ele ligou para mim. Ele realmente ligou para mim. Eu falei, eu não tenho uma resposta. Eu sei que tá ruim, me dá um tempinho. Isso foi segunda, acho que à noite, né? Me dá tamanho de manhã, eu te ligo. Exatamente. Bom, no dia seguinte de manhã eu cheguei cedo na editora, estava dor de cabeça e falei, meu Deus, né? Porque as gráficas o pessoal vai embora muito cedo. E também chega cedo. Então, no dia seguinte de manhã eu já estava em cima na gráfica e falando, olha, é o seguinte, reconheço, houve um erro da nossa parte, mas houve um erro da parte de vocês. Eu preciso desse livro para sexta. Roda de novo. Você tá louco, Guilherme? De jeito nenhum, como é que eu vou rodar o livro em 3 dias, não sei o quê. Bom, enfim, resumindo, os caras rodaram em 3 dias. O livro chegou na mão dele sexta-feira, no final do dia. Às 5 da tarde. E aí, eu quero falar também um pouquinho sobre algumas das coisas mais legais para mim. Isso é uma coisa muito pessoal que eu gosto de falar da Labrador. Que é, claro, a Labrador ela existe, é uma empresa, uma empresa capitalista, se eu não ganhar dinheiro, a gente não consegue se manter. Mas, de verdade, muito mais importante que ganhar dinheiro foi, eu vou contar 3 episódios. O primeiro foi a Dani, falando no dia do lançamento. Ela falou exatamente assim, algo muito parecido com ele sabia que você ia fazer as coisas direito. Algo muito parecido. Eu já fiquei emocionado, porque ele estava feliz da vida no lançamento e eu passei aquela semana morrendo de medo, porque os caras falaram que iam fazer até sexta e se não fizesse. Eu ia ter aquele livro feio, e o livro estava feio mesmo. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia foi esse meu querido autor Fábio, que acompanhou o processo, ele vai falar um pouquinho dele, do começo ao fim. Ele é uma pessoa extremamente cuidadosa. Ele vai falar um pouco desse processo, mas o dia que ele pegou e chegou, eu não sei se ele derramou uma lágrima, mas ele chegou muito perto disso. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que chegou muito perto disso. E, enfim, o terceiro é a Andréia, que veio semana passada aqui também super emocionada e depois ainda mandou flores e um chocolate da Lindt. Com um cartão que é inesquecível também. Eu só não trouxe cartão para ler porque é muito pessoal. Mas é pessoal para todas as pessoas da editora, tá? Um cartão maravilhoso que a gente ficou muito feliz de ter recebido também. Então, para nós também publicar um livro, de verdade, é uma coisa de emoção. Então, quando a Andréia falou, meu filho, a gente não quer ser tratado como, sei lá, vai no McDonald's, entendeu? Tem gente que quer, ou que só pode pagar isso, ou que acha que a gente cobra muito caro, enfim, isso acontece, claro. Mas a gente, o nosso formato é dessa maneira, é assim que a gente gosta de fazer. E esses momentos são inesquecíveis para todos nós, tá? Fábio, agora é com você. Né? Bom dia, prazer estar aqui. Eu queria de começo já falar que realmente a experiência de trabalhar com a Labrador, a Diana, a Beatriz, a todo mundo. Assim, é o tipo de competência e profissionalismo que a gente tem orgulho de usar e falar assim, poxa, tudo aqui no Brasil deve ser assim. Eles são realmente muito bons, muito capazes, muito bem. Para azar deles, eu moro literalmente a 2 quadras. E sou detalhista e estava com tempo de atrás. Mas o Daniel foi bastante firme, ele é tranquilo, mas ele sabe que você vai falar assim, você sabe que não dá para ficar gerando, porque trabalho eu segui a linha, né? Não gerei o trabalho e assim, o livro saiu exatamente do jeito que eu queria. Todos os detalhes, o pessoal da editora ajudou a fazer um livro muito melhor do que eu faria sozinho. Mas tudo que está lá, certo ou errado, é responsabilidade minha com a ajuda deles. Saiu do jeitinho que eu queria. Assim. Ele foi impresso em setembro do ano passado. Eu ainda não consegui encontrar
uma vírgula fora do lugar. Os únicos 2 erros que eu encontrei lá, eu esqueci o nome de uma pessoa nos agradecimentos, no meio de 50, 60, de eu coloquei. E na orelha lá que tem o meu resumê, eu acabei colocando o meu envolvimento com a consultoria, que eu já briguei com o sócio. Está lá, infelizmente, a consultoria não existe mais, mas quem quiser ir atrás, vai ter um brinquedinho. Eu sou professor dessa disciplina chamada Liderança e Comportamento Organizacional, que é uma disciplina comum em escolas de negócios no mundo inteiro, como é aqui no Brasil. Eu sou professor do INSPER há 12 anos. E a minha vida profissional tem sido bastante híbrida, bem heterodoxa. Eu sou um pouco consultor, um pouco executivo, um pouco professor. E ela tem sido bastante intensa. E no meio de 2016, meio que uma morte anunciada, eu sabia que eu ia ficar um tempo disponível. Isso aconteceu, efetivamente. 2016 foi um dos piores anos, não sei se vocês se recordam, faz tanto tempo assim. A economia estava muito mal. Eu, olhando o meu perfil, a minha idade, eu falei assim, bom, não vai acontecer nada nos próximos 8, 10 meses para mim, com certeza. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu tenho 12 anos de experiência, né? já tive aula com alguns dos melhores caras desses assuntos no mundo, e tenho mais de 400 slides que dão um eixo do que eu tenho que escrever. Então eu acordei um dia e falei assim, nos próximos 8 meses eu vou escrever um livro, não vou fazer mais nada. Porque eu tinha experiência prévia da tese de doutorado, da dissertação de mestrado, e realmente eu não consigo fazer as coisas no meio de outras. Né? Do jeito como a minha cabeça funciona, você tem que mergulhar no tema para escrever um. O livro tem 62 tópicos, né, divididos em 12 capítulos, em 10 capítulos. Cada um desses tópicos, às vezes eu tinha que ler ou reler, né? Em vários casos, reler 6, 8, 10 outros livros. Né? Então você tem que enfiar tudo aquilo lá no cérebro, deixar ele mesmo depurar um pouco e falar assim, ok, a estrutura é essa, o que é importante para sintetizar isso aqui, vamos atrás. Então, para mim não tem jeito, né? Isso começa a hora que eu acordo e vai acabar a hora que a energia ou a vontade passa, mais ou menos de madrugada, e não dá para fazer outra coisa. E eu, felizmente, tive esses 8 meses. Então, eu comecei em setembro de 2016 e já falei para todo mundo que estava escrevendo que assim, não tinha o que dar errado nesse sentido. Né? Eu não sabia exatamente a qualidade final do que eu ia fazer, mas a intenção estava dada, né? E a disposição de abrir esse espaço na minha vida para escrever estava lá. Infelizmente, assim, 2 meses depois de começar a escrever, eu já comecei a ir atrás de alternativas, né, editoriais. E foi, obviamente, meio automático, você vai atrás das conhecidas, vai atrás das grandes. E aí o que eu percebi naquele momento é que o mercado editorial tradicional, o modelo convencional, que você vai lá, apresenta um projeto, os caras levam para o conselho editorial, o conselho editorial aprova ou não, você se é aprovado numa fila, aí o seu livro vai ser publicado do jeito que eles querem, quando eles querem, com as características físicas que eles querem, depois dessa fila ser encerrada. Eu falei com 1, 2, 3, esse conteúdo que eu tenho em particular, as grandes editoras, em geral, têm textos traduzidos de autores norte-americanos, livros texto. Então, assim, de alguma forma, ele concorre com coisas que eles já tinham. Eu parei e falei assim, não, eu não vou ficar aqui esperando 1 ano, 2 anos, esperando essa crise passar. A Saraiva tinha sido comprada pela Somos, a Atlas tinha sido levada para o grupo a Bookman tem escritório só em Porto Alegre, a Elsevier deixou de produzir livro de negócios. Aí
tinha uma editora, quem me apresentou foi um antigo editor de livros que está no mercado ainda, que é o seu Milton, né? E ele mesmo falou para mim, olha, eu tenho uma fila enorme aqui, eu tenho mais de 30 livros, né, desse tema, e se eu for aceitar você, eu não consigo garantir quando eu vou produzir o seu livro. Tem uma fila, a crise fez com que as livrarias não paguem as editoras não publicam, então essa fila vai ficar longa. Eu falei, ok. Estou fora desse jogo, eu conheci alguém de autopublicação no Rio de Janeiro, né, conhecia de ouvir falar. Mas aí o seu Milton, qual é o sobrenome dele? Virou e falou assim, isso. Virou e falou assim, olha, eu conheço alguém muito sério que trabalha com autopublicação, vai falar com o Daniel. E assim, desde o primeiro momento, estava tudo absolutamente certo que ia acontecer, né? E ao longo dos meses finais, enquanto eu escrevia, a gente já começou a avançar nos detalhes, porque um pouco de maluquice minha, eu quis me envolver em tudo. O formato do livro exigia também, porque eu tinha que colocar cada um desses tópicos em 4 páginas exatas, e às vezes eu escrevia um texto um pouco mais longo, um pouco mais curto. Então eu tinha que definir tamanho de letra, eu tinha que definir as fontes, eu tinha que definir as margens, eu tinha que definir espaçamento para ficar do jeito que eu queria. E eles foram muito pacientes e me ajudaram nas definições. E depois de 3 meses, o processo de revisão foi muito mais detalhado do que eu imaginava. Foram 3 revisoras. E eu costumo ter algum cuidado para escrever. Passei o livro antes para 3 pessoas olharem, que também me ajudaram a pegar algumas coisas. E depois a lavradora entrou com 3 revisoras, assim, para deixar as coisas absolutamente preciosas. Não tem erro, eu não consigo achar erro nos livros, né? E a gente definiu tudo direitinho, até papel, capa. E não poderia ter sido melhor a experiência. Uma vez o livro pronto, né, publicado, eu optei por fazer uma divulgação boca a boca. Eu já distribuí mais de 200 exemplares para pessoas que eu gosto, para pessoas que eu acho que vão se interessar e vão se apropriar desse conteúdo, né, para uso próprio. E preferi fazer desse jeito. Eu gosto de conversas face a face, assim, para juntar pequenos grupos e distribuir o livro, e foi isso que eu fiz, né? Tem funcionado super bem. O retorno tem sido muito bom, mas nada se compara à realização pessoal, né? Você fala assim, ok, eu consegui fazer a minha síntese, né? A gente espera que seja bem recebida, mas tem lá o trabalho de... Eu estou envolvido com esse tema há mais ou menos uns 20 anos, dou aula há 12, né? Tive aula com mais de meia dúzia de caras excepcionais ao redor do mundo sobre isso. Usei uns 80 diferentes autores para fazer essa síntese, sei lá, 150 livros, textos diferentes, para chegar nessa forma. Que para mim era uma fórmula muito cara. Os livros-texto que a gente tem no mercado são livros-textos clássicos de autores norte-americanos. Alguns são muito bons, mas eles costumam ser livros enormes, de 700 páginas, de formato grande, letra pequena, porque o cara, ele quer passar o conteúdo, mas ele quer também mostrar que ele tem erudição no tema. E aí eu fiz alguma coisa que eu achei que seria mais prática e diferente. Eu quero colocar o que é essencial, o que realmente as pessoas precisam conhecer na prática gerencial e executiva dentro das empresas, né? É isso aí. Vou falar um pouquinho da experiência com o Fábio, tá? Ele, quando ele chegou lá, segundo ele mesmo, ele entendia 0 de fontes. Fonte é a tipologia, né, que você escolhe. Pô, ele saiu de lá um expert.
né? Você pode fazer doutorado. Realmente, assim, ele foi muito detalhista, ele queria tudo perfeito. Tá? E a gente aceitou o desafio porque exatamente isso é uma das coisas mais importantes também que a gente faz lá. Quer dizer, ouvir o objetivo, entender como cada um é. Tem um autor agora que é muito interessante. Ele chegou pra gente e falou, faça uma capa. Não, mas a gente dá alternativas, depois se você não gostou de dar outra, a gente muda a coisa. Não, faz, mas tem a coisa do gosto. Pode, tecnicamente a gente sabe fazer uma capa legal, a gente só queria te mostrar isso. Só quero um livro pronto na minha mão com a capa pronta. O Fábio tem 5 não fazia outro de todos os detalhes. Ele entendeu de fonte, entrelinhamento, papel. Quando eu mostrei para ele esse papel, o livro dele, vocês podem reparar que ele é bem leve. Ele é mais grosso e é bem leve, porque o papel é meia-meia. É uma gramatura mais fininha um pouco, né, e meio amarelado, que é uma. Acho que todos os três aqui também o dela é Pollen Soft 80, eu acho que o seu também. São 80 gramas, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado. São livros um pouco menores, ficam mais adequados nesse papel. Então, até isso, o Fábio participou junto com a gente e escolheu, e a escolha dele foi ótima. Porque a gente também dá essa escolha, a gente só não quer que o livro saia ruim. Se o autor vem e fala, eu quero um livro, sei lá, um papel 55, a gente fala, não, isso vai vazar, enfim, vai dar legibilidade, a gente meio que veta, a gente explica bem para o autor. Mas o autor tem a oportunidade de fazer um pouco o que ele quiser. Eu queria, antes de abrir para perguntas, pegar aquele gancho lá do começo e falar um pouquinho sobre a diferença entre editoras comerciais e editoras de autopublicação, de uma maneira bem rápida, tá? Então, a gente aprofunda o que vocês quiserem. As editoras comerciais tradicionais, e a Contexto da qual sou sócio, é uma editora comercial tradicional, normalmente ela não cobra para fazer uma publicação. Tá? Em casos específicos, para dar um exemplo da Contexto especificamente, quando são livros de pós-graduação, um livro muito difícil, com um público muito reduzido, eventualmente o autor entra, normalmente alguma bolsa da FAPESP ou CAPES, que entra para ajudar, não costuma pagar toda a edição, mas para ajudar para diminuir o risco da editora, porque a gente vai fazer um livro que é muito específico e provavelmente vai vender muito pouco, mas a gente sente que é importante publicar. Mas normalmente a editora entra com tudo e faz exatamente o que o Fábio falou, a editora decide tudo. Né? Ela pode até, sei lá, então tá, vou buscar a capa para o autor, mas ele não tem a liberdade de fazer essas escolhas. Ele tem uma enorme vantagem, não fazer investimento é legal. Tem outra vantagem, tá? Dependendo da editora, a editora ela tem um alcance muito grande. Ele citou aqui editoras excelentes, ele citou, por exemplo, a Atlas, uma editora fortíssima na área de administração e tem uma distribuição muito boa também. Então, essas são vantagens de editoras comerciais que editoras de autopublicação, e aí eu estou falando de todas elas, e inclusive da Lavrador, não tem. A gente tem uma distribuição bem legal, posso falar sobre isso se vocês quiserem depois, tá? Mas não dá para comparar na área de administração a minha distribuição com a distribuição da Atlas. Então, essas são algumas vantagens das editoras comerciais. As vantagens é um pouco isso mesmo também, né? Quer dizer, entra na fila, vamos publicar quando der. Muitas vezes você manda o original e as editoras demoram meses e meses e meses, quando você finalmente cobra e o cara já perdeu o seu original e fala, nós não vamos publicar. Isso acontece, infelizmente, tá? Então depois a gente também pode falar sobre outro tópico que talvez seja interessante, tá bom, mas eu quero uma editora comercial, e aí, como é que eu faço? Tá? A gente pode falar sobre isso também. Eu queria então abrir para perguntas. Eu queria ver o que vocês querem saber, o que vocês querem aprofundar, pode ser pergunta para mim, para eles, para os quatro. Fiquem à vontade, não sejam tímidos. Eu já tenho uma autopublicação. Eu fiz todo esse processo sozinha, tudo. Eu levei um monte de meses para fazer. Gravação, capa, tudo. Revisão, contratei algumas empresas e tal. Consegui publicar na Primeira Cultura do Shopping do Alô, lançamento. Mas agora acontece que eu tenho as caixas dos meus livros lá no meu quarto. Então, assim, eu nunca procurei editor, nunca procurei ninguém. Eu resolvi fazer a autopublicação. Qual a dica que você me daria, ou o que eu faço agora? Compensa eu ir atrás de alguém, de alguma editora, enfim? Qual seria o... Compensa eu entrar em contato com você? Enfim, eu tenho o livro já pronto, né? Alguém pode? Claro que pode. Sim, o processo, o contrato que eu fiz, né? Que nós temos com a Lavrador, ele abrange o quê? Abrange aquilo que você
já fez, né, em termos de editoração, em termos de, né, até chegar na impressão. E o Daniel se comprometeu e fez isso além do esperado. O livro sai com o ISBN, é um livro normal, né, como qualquer outro, que tem um registro, né, global. Ele vai ser divulgado. Eu estou com o meu livro divulgado na Amazon, na Livraria Cultura. E ele ainda, isso não fazia exatamente parte do pacote, mas ele conseguiu colocar em lojas físicas da cultura, da FENAC. Tem mais outras, tem mais alguma aqui, se for, Então, tem, não lembro. Ele falou que os grandes têm vantagens em termos de distribuição, ok, com certeza eles têm vantagens. Mas para a maior parte dos mortais, né, o que ele consegue fazer é além do que a gente precisa. Eu vou em qualquer livraria cultura hoje, provavelmente vou ter lá na área de liderança, de gestão de pessoas, e vou encontrar um exemplar do meu livro lá. Na FENAC, não estava nem no radar lá atrás, a mesma coisa. Né? E os livros estão à disposição nas livrarias virtuais, nos sites da Amazon e da Cultura. Então, assim, isso para mim é mais do que suficiente e coloca uma vantagem enorme sobre as tradicionais, né, com o modelo de negócio tradicional, que você não se envolve financeiramente, mas você fica totalmente dependente em termos de prazo, em termos de formatação final das decisões deles. Bom, em primeiro lugar, o termo autopublicação, ele é um nome meio infeliz, mas esse é o nome que existe, então a gente repete ele. Quando você publica na Labrador, você não faz autopublicação, não sou gestor de autopublicação, mas o que ela fez é uma autopublicação. Isso é uma autopublicação. Eu tenho slides, mas eu não vou apresentar aqui agora, não acho que vale a pena, mas existem vários tipos de autopublicação, e dela, o que eu chamo de autopublicação pura. Ela vai lá e se vira, tá? Tem bastante trabalho. Não sei se paga mais ou menos, eu sinceramente eu não sei, porque a gente tem eventualmente alguns ganhos de escala, pode ser que ela não tenha, pode acontecer isso. Tem os perrengues, né? A gente vai para a física para fazer algumas coisas, a Biblioteca Nacional não responde, enfim, a gente já está acostumado um pouco com isso. E aí chega na ponta da distribuição. Isso é um motivo, isso é uma pesquisa científica profunda, um motivo de divórcio, tá? Porque as pessoas fazem um livro, 2 mil exemplares e colocam no banheiro. E aí o seu cônjuge entra no banheiro todo dia, durante anos, e está lá o livro. Porque você não consegue distribuir. Porque a pessoa não consegue distribuir. A pessoa física tem uma dificuldade muito grande. E na verdade não é só a pessoa física, editoras têm uma dificuldade muito grande já de distribuir. A gente tem um mercado extremamente concentrado, tá? Três players são os mais fortes, que tem um percentual muito grande do mercado. Estamos falando do mercado enfim, geral de livros, na verdade 2 players, o mercado físico, que os autores adoram, né? Basicamente a Saraiva e a Cultura FINAC, né? A Cultura FINAC são a mesma empresa hoje em dia, né? No mercado físico, essas 2 empresas têm um percentual muito alto. Depois você tem o mercado digital, quer dizer, as livrarias online, então você tem a Amazon, já é muito importante. E depois você tem B2W, enfim, você tem um monte de outras lojas virtuais. Então fazer essa colocação é muito difícil para a pessoa física comum e para muitas editoras. Eu vim da área comercial, não venho da área editorial, apesar de estar com o livro, enfim, há muitos e muitos anos. Então, eu consigo caminhos que são muito interessantes, e hoje em dia a gente realmente faz o que o Fábio falou, e a gente procura colocar em mais lugares também, não é só entre aspas, mas enfim, Cultura, FINAC, e muitas vezes a gente consegue vários dos livros que a gente tem então na Saraiva, não em todas as Saraivas, em algumas Saraivas, e a gente garante uma outra coisa, a perenidade do livro. Isso é uma outra vantagem que eu não coloquei em relação às editoras comerciais, que as editoras comerciais vão perder o livro durante 2, 3, 5 anos, e depois se ele começa a vender menos, né, o que costuma acontecer, daqui a pouco ele encosta teu livro e teu livro sai de catálogo. Isso acontece com muita frequência. O modelo de negócio da Labrador valoriza exatamente esse ponto que os autores adoram, que é ter o livro para sempre. Eu não vou dizer para sempre, porque não dá para dizer para sempre. Mas enquanto a Labrador existir, os livros vão estar no estoque. Quer dizer, se acabou a primeira edição, a gente vai reimprimir e o livro vai continuar sendo aprendido. Então isso é uma coisa importante. Não fugindo da tua pergunta, não fugindo. Você tem um problema. Eu sugiro que você escreva outro livro.
uniforme, então pronto. Então agora você já sabe o que fazer. Porque, assim, realmente é muito complicado. A Labrador não faz isso. Talvez você consiga encontrar uma empresa que faça, eu não conheço. Se eu conhecesse, eu passava sem nenhum problema. Mas a Labrador não distribui livros que não são da Labrador. Quer dizer, a gente faz todo o processo para garantir, não estou dizendo que seja ruim, pelo amor de Deus, mas é um padrão que a gente considera o adequado. Então, se a gente pegar o teu livro, a gente vai querer mexer no teu livro, pode ter certeza. É mais ou menos que nem pegar o texto de alguém que gosta de escrever. Você pega o texto de alguém que escreve, você vai pegar, se me entregarem um texto, eu vou mexer no texto, não importa de quem quer que seja. Enfim, é uma questão até de estilo, gosto, etc. Então, nesse caso específico dos livros que você já tem, é um pouco difícil. Eventualmente você consegue, através, sei lá, no Facebook, fazer uma lojinha no Mercado Livre. São caminhos bem difíceis, a gente ouve bastante essas histórias, porque, enfim, porque a parte de distribuição é uma parte complicada mesmo. É que algumas das empresas que eu pesquisei de autopublicação, eu sentia isso, que eu ia fazer todo esse processo que eu fiz com eles, mas que eu ia ter que fazer o que eu estou fazendo agora com o meu livro. Eu ter que correr atrás de distribuir, de tentar colocar nos lugares, que foi o que ele falou que vocês fizeram, né? Isso ajuda bastante, só que as outras empresas que eu fui, eles não ofereciam isso. Alguns modelos de negócio de autopublicação, eles trabalham, por exemplo, eles têm um site de venda deles. Tá? Então eles colocam o livro lá no site de vendas deles. A gente optou por uma questão de opção, não está certo nem está errado, mas a nossa opção é não vender diretamente, porque a gente tem, e a gente privilegia um canal de vendas que é mais amplo. Acho que é muito mais fácil encontrar ao invés da Saraiva ou a Amazon do que encontrar, né, por mais que a gente esteja crescendo, graças a Deus, a editora Labrador. A Saraiva e a Amazon são livrarias, não são livrarias, são editora. Tá? Então, é importante que a gente não faça isso, pelo menos no nosso ponto de vista, é uma coisa chamada conflito de canais. Eu sou Fábio, eu sou Pedro, eu sou tá? Então, enfim, esse que já está pronto, ficou um pouco complicado. Pode falar. Daniel, eu sou Luciana, eu já falei com você essa semana, fiz essa pergunta, exatamente. Eu já fiz essa pergunta, mas acontece que eu não entendi muito bem o que você Não explicou. faça, em dúvida. Então, se você puder explicar um pouquinho como é que funciona o ISBN, como é que é feito o registro, quem é o dono dele, qual que é o prazo dele. A Luciana é diretora jurídica, tá? Então ela faz essa pergunta para mim e eu vou ter uma certa. Vou ter que tomar muito cuidado com o que eu falo. Tá? Eu estou gravando. Não, tá gravando mesmo, tá? Então eu já estou frito. Basicamente, tá, até onde vai o meu conhecimento. Tá? O que acontece? Quando você assina um contrato com a Labrador, você faz uma cessão de direitos autorais. Não é que você está me dando, você cede. Eu tenho, não sei se eu estou utilizando o termo correto, a posse daquele livro durante o tempo que o contrato vigir. Tá? A partir desse contrato, eu contrato um ISBN, compro um ISBN. É baratíssimo o ISBN, custa R$30, R$20, enfim, super baratinho. O ISBN é um CPF ou RG, enfim, como queira, do livro. Este ISBN está ligado à Labrador. Então, este livro, enquanto você tiver contrato com a Labrador, vai ter esse ISBN. A mais você fala, puxa, não gostei, enfim, da Labrador, ou você recebeu uma oferta grande de uma editora que quer investir e fazer 50 mil exemplares do seu livro, você, na Labrador, você fala, não quero mais. Em 90 dias, eu te devolvo tudo. Você não usa mais o meu ISBN, tá? Eu te dou todos os arquivos, tudo que foi trabalhado, né? Todas as revisões, etc. Quer dizer, eu te dou o arquivo final num programa chamado InDesign, que é um programa que você usa para fazer livros. E simplesmente o que você faz? Você chega para a editora que vai adorar isso daí, feliz da vida, vai falar, já tem tudo pronto, a editora vai economizar tudo isso. Se ela gostar, obviamente, do que a gente fez, né? Senão ela poderia fazer. Mas enfim, ela vai ter o arquivo. E simplesmente você pega outro ISBN, não tem absolutamente nenhum problema. Tá? Você pode fazer também um registro na Biblioteca Nacional. Que um advogado me explicou uma vez, e eu vou repetir da maneira que ele me explicou, é que o ISBN ele funciona absolutamente da mesma maneira que o registro. Você faz o registro, você pode fazer o registro, mas o ISBN você faz um depósito legal também. Teoricamente, né, você tem que enviar um livro para a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, e eles arquivam o seu livro lá. E, enfim, você está protegido se alguém queira roubar, enfim, as suas ideias, o que você escreveu, enfim. Está mais claro? Tá. Agora entendi. Faltava só um pedacinho. Obrigada.
Eu gostaria de saber assim, quando a pessoa tem todos os textos, escreveu diversos textos com pensamentos, mas não tem um título no livro. A editora também auxilia nesse? Fala. Aí deve ser sensacional. O que aconteceu foi exatamente isso comigo. Por quê? Você tem um título de uma tese de doutorado. O meu era uma coisa chatíssima de título de tese com 30 palavras, né? Dois pontos. Porque você é obrigada a fazer isso. Então era assim, era uma coisa mais ou menos assim. Vivência espiritual judaica na metrópole paulistana. Judeus espíritas na contemporaneidade. Você põe um título de livro desse, a pessoa nem fala, não vou nem ler. É chatíssimo, nem cabe. Então, aí, o que aconteceu? A editora, aí leram tudo, e aí eles me mandaram 2 opções de título. Eu falei, André, o que você acha de espiritismo judaico, blá, 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 e não sei o que, blá, blá, blá. E aí, eu falei, tudo bem, vamos pegar um. E aí, depois, acho que isso já avançado, a Diana me ligou um dia e falou assim, André, o Daniel sugeriu só espiritismo judaico, o que você acha? Eu falei, gente, é interessante. Aí escrevi com o André. Porque a gente vai pedindo a bênção em tudo que a gente faz no orientador, né? Eu falei, o que você acha? Ele falou, acho lindo. Então vamos lá. E perguntei para 2, 3 pessoas que estavam ali do meu lado e falei, poxa, eu acho que é um título bacana e que vai. Então, quer dizer, essa ajuda foi fundamental. Eu acho que às vezes a gente está muito dentro daquele material e aí você não consegue ver o que é melhor e o olhar de quem já está acostumado é muito melhor do que o seu, né? Então eu acho que isso foi muito bacana. E para complementar, quer dizer, a gente também, caso o autor queira, a gente também escreve a 4ª capa. Tá? A gente também ajuda na orelha. Enfim, a gente gosta da participação do autor. É importante a participação do autor, porque ele conhece bem aquilo, né? Mas a gente faz isso também, porque, enfim, ajudando o autor. São coisas que não estão lá no contrato. Você tem que escrever a 4ª capa. Não existe isso. Então, a gente sabe que tem alguns detalhes, a gente lembra das pessoas. Não sei se para todo mundo, mas a gente procura lembrar, enfim. Você não quer dedicar para alguém o livro? Né? Porque as pessoas esquecem. Né? Eu posso fazer dedicatória? Não pode fazer dedicatória. Claro que pode, deve fazer dedicatória. E aí, só para complementar, eu acho que essa questão é muito pessoal que o Daniel falou e que o Fábio falou, essa questão de revisão, de cuidado com o texto. Eu acho que é muito, muito, muito pessoal. O que eu quero dizer com isso? A minha tese de doutorado ela precisava ser transformada num livro. Embora eu não escreva tão academicamente assim, o meu texto já era mais leve, mas de qualquer maneira ele precisa passar por uma revisão e precisa ser transformado, né? Eu sou revisora, eu, Andréia, só que eu falei, jamais eu vou pegar minha tese e me revisar para transformar isso. Porque a hora que eu falei, tá bom, vou dar uma última lida, eu falei, não quero ler esse texto nunca mais. Não que eu não gosto dele, mas a hora que se eu pegar e começar a ler o livro e começar a ler meu texto, eu vou mudar tudo, porque é assim o nosso trabalho. Você pega o material, você recria. A gente só trabalha com deadline, porque assim, quando você tem que escrever um texto, grandes autores também, né? Não, enfim, só fazendo essa comparação. Você acaba seu texto quando você tem um deadline, porque senão você vai ficar trabalhando naquilo eternamente, né? E aí assim, então eu falei, eu não vou ler, Diana, não vou ler. Vocês, boa sorte, eu confio em vocês. A hora que veio a primeira revisão, então quer dizer, eu tenho um olhar mais crítico em relação a isso, eu fui super impactada positivamente, eu nunca vou esquecer isso. A hora que veio a revisão, tinha muita citação, então quer dizer, eles mudaram tudo, porque você não vai ficar com tanta citação, vão fazer glossário no final, vai fazer isso e aquilo. Mas eu nunca vou esquecer que veio um recado da revisora assim, Andréia, eu acho que essa sua citação está faltando uma vírgula. Aí eu falei, acho que eles estão lendo com um pouco de atenção, né? Aí eu fui pegar o livro, realmente estava faltando a vírgula, fazia todo sentido a vírgula. Aí você fala, pô, é esse trabalho que eu precisava. Ao mesmo tempo, fala assim, a orelha do livro, eu também não quero fazer. Então, quer dizer, eu quero me distanciar do meu trabalho profissional e deixar outras pessoas fazendo, porque eu acho que aí você tem um outro olhar ali. De ficar, foi o contrário, eu acho que do Fábio, eu não queria ficar. Então, eu ia e falava, pode fazer, porque eu acho que aí assim, eu queria me desprender um pouco desse texto. O texto da orelha, eu resumo também, quando me mandaram, eu falei, muda aqui, ponto. O perfil da 4ª capa a gente mexeu com uma palavra e o meu currículo, eu falei assim, ó, são esses os tópicos e vocês colocam do jeito que vocês acham, porque quem conhece mais é vocês, são vocês também. O trabalho em cima do texto, a gente divide na Lavarador,
Eu diria que existem 5, vai. Vou começar com o primeiro, que é muito raro que a gente faça esse trabalho. Agora, especificamente, a gente está com 2 demandas que a gente deve fechar 2 contratos com o primeiro. O primeiro chama-se Ghostwriter, né? Quem já ouviu falar disso é um escritor fantasma. É alguém que escreve o livro para alguém, tá? Basicamente. Então, esse é o primeiro, né? É muito raro. Normalmente, as pessoas mandam o original, tá? Então, esse vamos deixar de lado. Aí, normalmente, a gente tem 4, que são, pela ordem, o copy, é uma intervenção grande no texto. O que o copy faz? O copy, ele muda, sugere, ele não muda nada sem autorização do autor, tá? Isso é super importante, a gente marca tudo no Word, né? Então ele sugere grandes alterações, porque o texto está precisando. Falta um pouco de coerência, falta um pouco de lógica, os capítulos eles estão meio bagunçados, o cara usa interlocução, usa, sei lá, a primeira pessoa num lugar, a terceira pessoa no outro, isso acontece. E a gente faz esse trabalho para que o texto fique mais legal. A segunda chama-se preparação. Muitos livros precisam de preparação, já é uma intervenção um pouquinho menor, tá? Então, são alguns detalhes para deixar o texto um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais legal. Então, preparação, a gente já tem aí um percentual razoavelmente grande de casos, e a partir daí os outros 2, quase sempre, que são revisão, e aí onde vai pegar principalmente revisão ortográfica e gramaticais. Não que os outros 2 não peguem, mas não é o trabalho principal. E depois revisão de prova. Revisão de prova, e quando você passa, é muito interessante isso, né? Você fala, poxa, mas é só apertar o botãozinho lá no Word, né? Faz toda a correção, como é que sai ele? É muito simples porque sai ele. A culpa deve ser do Bill Gates ou de algum desses genios da informática. Basicamente, quando você passa de um programa para outro programa, basicamente, normalmente do Word para o InDesign, ele dá aquela pequena desconfigurada. E aí, às vezes, você tem o que chama-se de viúvas, ou você tem hífenzinhos em lugares chatos, e isso é a revisão de prova. Ela vai pegar realmente pouca coisa, só para dar uma olhadinha no texto, tá? Obviamente que revisão, né, correção ortográfica e gramatical, a gente não passa para o autor, a gente passa quando tem uma dúvida, uma vírgula, será que essa vírgula é ou não? Tem alguma dúvida aí, mas se tem um acento que está faltando, se está faltando um ponto final, enfim, o que quer que seja uma palavra que está escrita com 3 S's, obviamente a gente nem pergunta ao autor, a gente substitui, troca e pronto. Bom, Daniel, deixa eu até aproveitar e falar sobre a revisão. No meu caso, aconteceu um negócio interessante. Como era um texto sobre vinho, a terminologia do vinho não é a mesma, então a revisora, a primeira vez, ela voltou mudando um monte de coisa. Ó, aqui você colocou tal palavra, estagia em madeira, em vez disso é melhor colocar. Eu falei, não, desculpa, mas assim, se ficar desse jeito, não vai ser um texto sobre vinho. Aí a gente entrou num acordo e tudo funcionou bem, mas no primeiro momento eu falei, não, mas aqui uma série de palavras que não tinham a ver com. E aí na volta, não, isso aqui tem que ser dessa forma, senão não vai ficar. Aí você mudava a fonte, né? Que a palavra, como se fosse uma aspas, né? Alguns termos. Talvez, não sei como é que não sei se, por exemplo, o vinho estagia em madeira, não é. A palavra fosse melhor da palavra. Eu achei que tinham palavras que não tinham tradução também, né? Palavras que não tinham tradução. Aquela palavra não caía bem no texto, quando na verdade ela era uma terminologia que se usa. Isso acontece, por isso que é muito importante. A gente, claro que a gente orienta as pessoas que vão fazer preparação, copies, etc., para tomar muito cuidado com isso, mas isso acontece. Se eu lesse o texto e tivesse a estagiária em madeira, eu ia marcar. Eu não faço revisão, mas eu marcaria. Eu não falaria, tem que trocar. Isso a gente não pode fazer de jeito nenhum. A gente tem que marcar e apontar. Tá certo isso aqui? Tá certo. E às vezes você uma palavra que não tem tradução. Não, mas aqui não dá para. Nossa, a palavra não tem tradução. Por isso que é bacana a participação do autor, né? Assim, o tempo todo também, para poder. Tem que aprovar o texto. Essa coisa da gente mexer no texto. Ele fala, beleza, vai aí. Isso nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. A capa, eu estou achando uma experiência bem, vamos dizer, emocionante, porque a capa em breve será entregue para o autor e vamos ver se ele gosta. Mas o texto realmente eu acho fundamental a participação do autor. Tem que olhar assim. Só um segundinho. Minha pergunta é para o professor Fábio, em relação ao livro. Tem um capítulo ali que eu acho que é um grande problema que hoje nós estamos vivendo dentro da indústria, que é a seleção de pessoas, né? Que o senhor descreveu lá. Mas a pergunta não é sobre isso, eu queria relevar esse capítulo, vou comprar o livro por causa desse capítulo, né? Em relação ao processo criativo, né? Então, é um livro bastante, aparentemente técnico, né? Um guia, né? Para gestão e seleção.
E eu queria saber do senhor, eu vi que o senhor leu muitas referências, na verdade o Dr. Leonardo também deve ter lido, mas citou poucas no final do livro, mas foi algo que ele viveu mais, né? Ele foi lá, ele é diferente, né? Eu acho que foi mais, não vou dizer mais fácil, mas a vivência, exato, mais prazeroso, né? Exatamente. Então, chegando no momento da escrita, né, principalmente dessa parte do processo criativo, em função de todo o lido, né, eu também escrevi uma tese, né, também tenho um doutorado, e chega um momento que a gente fala, meu Deus, eu não estou conseguindo escrever nada mais além ou extrair nada mais além do que já foi dito aqui, né. Nesse momento, né, de toda essa leitura, de todo esse apanhado, né, das referências bibliográficas, para montar o nosso contexto, como chegar nesse momento de falar, olha, meu livro está falando algo inédito? Como o senhor consegue diferenciar isso? Isso é uma ótima questão. Esses meses, para mim, passar esses meses escrevendo, foram alguns dos melhores meses da minha vida. E foi muito prazeroso porque você 75% do material que acabou indo do livro já estavam nos meus slides, não estavam no formato de texto. Eu pude, né, tirar algumas coisas que não tinha digerido ainda das estantes, ou tive que correr atrás, porque tinha algumas lacunas que eu senti na hora. Então eu pude aprender e pude seguir o ritmo que eu acho com o qual eu funciono, né, para produzir, e não existia o peso de fazer nada original. Perfeito. Assim, as teses, né, de doutorado sempre tem esse estigma, né? Você tem que correr atrás de ajudar, faz todo sentido, você tem que ajudar a expandir o conhecimento em determinada área, e você então tem que achar algumas brechas, encontrar alguma coisa que ninguém explorou daquela maneira. No caso de um livro, né, esse livro para mim ele é um guia, como você disse, é um livro, não tem exatamente o mesmo formato, uma cara de um livro-texto tradicional, mas é para ser isso. Assim, eu peguei uma área, a minha área de conhecimento, que eu gosto de trabalhar, assim, eu quero fazer a melhor síntese possível e a mais prática possível, então eu posso ter inovado um pouco no formato. Vou ser elogiado e criticado por isso, não tem problema. Mas em relação àquilo que eu estava produzindo, não existia necessidade de fazer nada original. Perfeito. Então eu pude correr atrás de fazer a melhor síntese que eu. Então, assim, tem tópicos lá no 62 que eu usei uma referência, que uma me bastava. Essa é tão boa que, assim, é esse cara aqui, ou essa autora, ou esse autor, que eu vou usar como referência para fazer a síntese disso. Outros eu tive que usar 12, 15. E aí o processo de criar, se vocês me dão um minuto para viajar em cima disso, eu muitas décadas, né, um dos autores que mais me acompanhou na vida, mais ajudou na minha formação, é um matemático e filósofo inglês que chama Bertrand Russell. E eu ouvi isso a primeira vez do Russell e depois outras pessoas falam mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu não sou uma figura criativa, eu me considero, sou muito analítico, sou muito crítico, sou às vezes detalhista demais. Para você ser criativo, o Russell falava que você tem que se... Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, você tem que estudar. Você tem que mergulhar firme em cima de alguma coisa e passar horas ou dias ou semanas absorvendo conhecimento sobre aquilo. E você só vai ser criativo em cima daquilo se você tiver um segundo momento onde você deixar as coisas se acomodarem no seu cérebro de maneira inconsciente. Então isso pode ser um termo assim, funciona para um ciclo de horas e pode funcionar para um ciclo de semanas ou meses. Você se debruça em cima da coisa, lê pra caramba, e assim, e depois vai levar as crianças na escola, depois você vai, ou você vai ver
jogo, vai caminhar, e as coisas, em geral, as sínteses boas, né? Assim, os primeiros surgem na hora que você está tomando banho. Na hora que você para, eles, né, quem lida com criatividade, assim, na hora que você para de se esforçar conscientemente, nessa transição, onde o cérebro está começando a se ocupar de outras coisas, é que as ideias boas, né? E o caminho pode aparecer para mim funciona muito assim. Por isso eu não consigo fazer, assim, seria incapaz de estar, infelizmente não apareceu, eu abandonei, assim, não me meti em nenhum outro projeto quando estava me dedicando por isso. Saiu o título aqui. Ok. Obrigado. Puxando o gancho da mocinha que pediu sobre o título dos livros, eu tenho um comentário curioso para falar, que a gente também faz campanhas de crowdfunding, que é a vaquinha virtual e tudo mais. E daí, bom, quando começa esse processo, o livro também, a gente não sabe se a campanha vai dar certo, e são 2 meses para captar, podendo estender por mais um mês, daí tem todo o processo editorial. E foi curioso que 2 das campanhas que a gente já fez mais, mas essas 2 especificamente que a gente fez, o título do livro foi o título da campanha. Então eu vou passar para vocês, e é muito gostoso esse processo. Esse dos tubarões me toca pessoalmente, porque eu vi tudo acontecer desde a sementinha do projeto, então foi muito legal. Eu tinha acabado de voltar de férias, daí Daniel, você curtiu as férias? Porque agora a gente vai fazer o mega projeto, né? Meu Deus! E daí a gente foi criando a campanha, deu super certo, e daí vai fazer o lançamento agora na 4ª, depois do da André, dia 4. Como o título? Sobre Homens e Tubarões. E assim, a gente nunca sabe, né? Eu dei um título que eu achei que ia chamar atenção, o autor curtiu e deu certo. Então é legal também, a gente também se envolve. Então eu, quando vi esse livro, falei, meu fruto também, meu bebê, me sinto pessoalmente. Daí eu vou passar para vocês verem, são 2 livros bem legais, tá bom? Tá. Pode passar por aqui, eu começo. Oi, eu estou vendo ali, peça um orçamento. Tá? Se dá um livro de poesia, como é que pede-se um orçamento? Título, capa, Não, revisão? basicamente o que a gente precisa é do original, se possível, tá? O livro de poesia, às vezes, ele exige uma diagramação diferenciada, às vezes o autor já tem uma ideia do que ele quer, porque às vezes... porque normalmente um livro padrão, o que a gente faz? É razoavelmente simples, a gente recebe o livro e a gente imagina um projeto, a gente conta os caracteres, a gente pensa que projeto que a gente vai encaixar, a gente divide pelo número de caracteres que cada página vai ter dentro daquele projeto, entre 1.600 e 2.200 caracteres, mais ou menos. Tá? E aí a gente faz o orçamento que a gente já sabe o número de páginas. A poesia depende um pouquinho. Se for uma poesia de texto corrido é de uma maneira, então a gente sugere que a senhora mande o original. Depois a gente conversa para entender um pouquinho da sua ideia, seus objetivos, etc. e tal, para a gente começar a fazer. Quer dizer, tudo a gente tem que fazer customizado. Não adianta só passar, quanto custa. A gente precisa saber um pouquinho mais, e eu acho que isso é uma questão até de respeito para com o autor, né? Para entender, senão eu vou encaixar no padrão. E você vai eternizar aquilo que é necessário. Então, a diagramação... Isso, a gente... normalmente a gente conversa também, além da parte do texto, né, do tamanho do texto, fazer o tamanho do livro, a tiragem. Então, existem várias variáveis que a gente conversa com o autor, depende de quantos ele quer, quantos ele não quer, o tipo de livro que ele tem, quantos a gente precisa para distribuir no mercado. Enfim, existem algumas variáveis que a gente pega projeto a projeto e a gente vai conversar. No mínimo, a Labrador imprime 300 exemplares. Menos do que isso a gente não imprime, porque a gente acha que não vale a pena, não ter escala. E muitos títulos têm na faixa de 1.000, entre 500 e 1.000 é o principal que a gente faz. Obrigada. Daniel, você consegue dar uma ideia de investimento e retorno, né, o famoso quanto custa? Eu sei que o céu é o limite, né, mas assim, um projeto básico, não sei. Olha, se você quer retorno, eu sugiro fazer outra coisa. Verdade, algum dos três está rico? O Fábio não, o Fábio
Assim, né? E você chama de Mercedes aí. O Leonardo já conseguiu ir para 56 vinícolas. Só tá uma grande Ele anda de Mercedes. Ele anda de Mercedes. Aí, viu? Aí. Não, olha, não, agora falando sério, deixa eu trazer um pouquinho aqui para frente. O que acontece? O retorno do livro, para retorno mesmo, para ganhar dinheiro, é extremamente complicado em autopublicação no Brasil. Existem alguns casos, poucos casos, nos Estados Unidos. No Brasil, eu não conheço, não quer dizer que não exista, deve existir sim, tá? Em autopublicação. Porque o investimento ele não é alto, mas ele também não é super baixinho. Quando a gente vende por meio das livrarias, as livrarias já começam, ficam, assim, o preço de capa, aquele preço que você paga lá na livraria, tá? Se o livro custa R$100, a livraria fica entre R$55 e R$50 ficando para a livraria. Começa por aí. E depois você tem um monte de outros custos da distribuição. Frete, imposto, contato, administrativo, pagamento de duplicados, etc. Então, o percentual que o autor fica, ele varia, tá? Mas não acaba não sendo muito. Então, ele tem que vender muito livro para ele conseguir recuperar, tá? Ah, mas eu não consigo recuperar? Consegue. Dá para recuperar sim o investimento, mas principalmente no modelo que é você vendendo os seus livros, por exemplo, em palestras. Eu sei que a maioria das pessoas não tem esse objetivo, ela quer uma editora exatamente para distribuir. Então o que eu quero dizer é que a distribuição é muito cara. Não é que você paga para mim mais, você paga zero, está incluída, mas você ganha relativamente pouco. Então, por mais que a gente aumente os percentuais, o problema em si para a gente, para a Labrador, não é o percentual que você vai receber, é que realmente o custo é muito grande. E se você joga então, então vamos botar R$200 no livro, bom, aí ninguém compra, entendeu? Então é complicado um pouco esse processo. E você consegue me dar um exemplo assim, de investimento? Se é um livro de não sei quantas páginas, tantos exemplares? É difícil, mas assim, eu vai chutando mais ou menos, a média lá na Labrador é entre 10 e 20 mil reais, tá? A média. Existem projetos mais baratos, acho que o mais barato que a gente fez é na faixa de 5 mil, se eu não estou enganado. E existem projetos bem mais caros, nós éramos 45 mil, acho que foi o mais caro que a gente fez o projeto. 45 mil, claro que pode. Eu lancei o livro em agosto, então pelo contrato você recebe em janeiro os direitos autorais. Recebi agora em fevereiro. Foi pequeno percentual do que investimento. Pode falar que foi um dos dinheiros que eu mais gostei de receber. Isso foi muito bom. Não pelo valor, mas pelo fato de receber. Prazer, uma coisa que me deu um enorme prazer em fazer. Então, acho que foi o dia que eu recebi foi bem legal. Você conseguiria dizer pra gente qual foi o investimento que você fez no livro? Em torno de R$15 mil. Uma tiragem de 500 exemplares. Mas, Daniel, vocês da Labrador fazem uma análise de mercado para entender isso, sim. Porque, assim, eu vou lá com o meu livro. Acho que a maioria, que até pelo prazer que eles relatam, a pessoa está mais querendo realizar uma vontade. Mas, assim, aí vocês podem realizar vontades, mas vocês também podem ganhar dinheiro. Então, assim, vocês analisam e dizem isso com exata sinceridade. Esse vai ser só para sua família, ou esse a gente vai ganhar dinheiro, porque fez uma análise de mercado e a Labrador tem 7 valores, tá? Eu não vou falar todos os 7 aqui, mas um deles, e talvez o mais importante de todos, é a sinceridade. Então isso você nunca vai ter dificuldade aqui. A primeira resposta para ela foi, vai fazer outra coisa se você quer retorno. Porque é verdade, é muito complicado de uma maneira geral, tá? Não de uma maneira específica, não conheço teu livro. Outra coisa, uma das coisas mais importantes numa editora de autopublicação é não ter a figura do gatekeeper. É uma palavra que em português é porteiro, mas basicamente é isso que quer dizer, que é o editor, que é o cara que vai apontar para você, vai apontar para o seu livro e falar, esse não serve e este serve. Este é o papel do editor. Uma editora comercial, como é que ela escolhe o livro? Ela não escolhe pela qualidade literária. Me perdoe, não é verdade, tá? Ela escolhe pelo potencial de venda. Se algum editor falar, eu vou publicar esse livro, então é exceçãozíssimo, tá? Normalmente, editoras de nicho, eu cito a Contexto, mas tem várias outras, elas eventualmente publicam livros que elas sabem que não vai ganhar dinheiro.
São esses livros que eu falei aí de pós-graduação, mas eles são importantes para a imagem da empresa, para ocupar um nicho, porque a gente é muito forte, sei lá, em linguística, e a gente não pode deixar aquele livro escapar. Isso ela pode fazer, mas ela tem sempre que ter visão, na visão dela, que o livro vai vender ou não vai vender. A Labrador, é claro que eu posso chegar para você e falar, olha, esse é um tema legal, mas eu não falo de jeito nenhum, não falo mesmo, você não vai conseguir escrever de mim, seu livro vai vender bastante. Eu não posso fazer isso, é incorreto. É não sincero e não verdadeiro, porque eu não tenho bola de cristal. Quando a gente faz os livros na Contexto, todos os livros têm que dar dinheiro, porque todos a gente bota dinheiro. A gente faz projetos em que a gente gasta. Teve um projeto aí de tradução que a gente gastou 60 mil reais. Gastamos 60 mil reais. Tradução, livro enorme, não sei o quê, tiragem alta, gastamos 60 mil reais. A gente precisa ter esse dinheiro de volta. Tá? A gente sabe se vai ter ou não, a gente não sabe. A gente investe e tal. Então eu não posso te dizer, o que eu posso falar sim, por exemplo, poesia. Poesia é uma área que vende pouco. Isso não é nenhuma novidade, se você der um Google, você vai saber disso. Infelizmente, poesia vende pouco. Existem alguns fenômenos, o Levinsky, né? Levinsky, 2, 3 anos, entrou, enfim, acabou entrando, enfim, volta e meia tem algum fenômeno, mas é uma área que não vende tanto, normalmente no Brasil. Futebol é uma área que não vende tanto, mesmo perto de Copa do Mundo, mesmo sendo um país de futebol. Isso eu posso te dizer. Agora, não posso te dizer que o seu livro é da área de história, que é uma área que vende bem, ele vai vender bem porque ele é da área de história. Porque a tua abordagem é super boa. Eu posso dizer, olha, parece um livro legal, mas eu não posso fazer isso, porque realmente o mercado ele é muito difícil, né? Essa é uma especificidade do mercado de livros. A quantidade de produtos é gigantesca. Publica-se no Brasil, editoras comerciais, 18 mil títulos novos por ano. Mas editoras comerciais, fora as editoras de autopublicação, tem bastante, tá? Desculpa a sinceridade, mas a gente tem que ser assim. Não, eu pensei nisso, porque a Amazon tem um processo de autopublicação sim, digital. E aí você escolhe o valor do seu livro e você escolhe, inclusive, quando você quer colocar naquele pacote deles de ilimitado ou de desconto, isso. E aí, então, assim, meio que você que traça a sua própria estratégia de venda, tudo bem que ele vai ser só digital, você acaba não imprimindo, e aí você vai para um feeling seu. Então, eu queria entender se vocês... Tudo depende muito do teu objetivo. Eu não queria só aprofundar na tua questão, porque é um caso específico e tem mais pessoas que querem perguntar, mas depois a gente pode conversar um pouco mais. Mas se você, eu acho que eu quero investir menos, eu acho que isso vai me satisfazer, eu acho que eu não preciso do físico, é tudo uma questão de decisão. Você não paga nada. O KDP, né, Kindle Direct Publishing, você não paga nada, você carrega o livro. Você tem também outras, enfim, partes negativas, você não tem livro físico, não tem ninguém te ajudando no processo, você que tem que fazer a revisão, você que vai fazer a diagramação, e você vai ter só no digital lá. E o digital hoje no Brasil representa entre 1 e 2% do mercado, mais ou menos. Né? Então, no Brasil, essa parte ainda não funciona tão bem. Nos Estados Unidos já é mais forte, tem mais autores que publicam pelo KDP. A gente ouve histórias de sucesso, mas eu tenho certeza que dos 650 mil títulos novos de autopublicação dos Estados Unidos por ano, sucessos sem passar por editora são uma exceção. Eu posso te garantir isso. Não deu nenhuma dúvida. Não, para fazer o cara que falou mal do eu acho que tinha só. Já respondeu. Você falou sobre que você tem escrito da editora, que seleciona critérios de qualidade ou até critérios comerciais predominantemente. Como é que na editora de autopublicação, como é o caso de vocês avaliam a qualidade do livro? Isso existe uma curadoria para isso? Porque você pode pegar um livro, um trabalho, né, que se pretende ser um livro, mas a estruturação dele está muito falha, não tem clareza de objetivos, não tem, enfim, é uma estrutura falha. Né? Então vocês têm que eventualmente rejeitar. Como é que é isso? Então, a Labrador não rejeita. Tá. Isso daí é um ponto, a única coisa que a gente não publica é apologia à droga, pornografia, enfim, coisas meio óbvias aí, a gente não vai publicar de jeito nenhum. Mas tirando isso, o que a gente faz? A gente olha o livro e a gente vê, eu falei daqueles cinco intervenções no texto, começando com o ghostwriter, mas vamos deixar ele de lado. O copy,
não vai deixar o livro maravilhoso, mas isso que você está falando sobre o livro estar mal estruturado, torto, esse tipo de coisa, isso a gente faz. Então eu não estou dizendo que o original, veja bem, a gente não dá nota para os originais, pelo amor de Deus, mas se o original ele tem uma nota 2, a gente vai conseguir fazer ele ser 5 ou 6. Se o original é 4, a gente consegue 7 ou 8. Então nosso papel é fazer o melhor possível com o original que a gente tem. Isso é o premium. O premium não é. Eu não posso, por mais que eu goste dos 3 livros aqui, apesar de não falar que ser mais difícil, é mais técnico, eu não posso chegar para eles e falar, não vou publicar o seu livro porque, enfim, ele não está legal. Entendeu? A gente vai sugerir que faça, especificamente esses 3 autores não deram muito trabalho nesse sentido, os textos eram legais. Mas tem muito autor que o livro vem. Vocês fazem isso? A gente orça para o autor, a gente lê e a gente sugere. E cada vez mais a gente é mais chato com isso e insiste para o autor que ele faça. Porque o que pode acontecer? Eu vou lá, faço o orçamento e falo, olha, um copy, uma revisão e uma revisão de prova, tá? Que seria um texto um pouco mais complicado, tá? O autor pode falar, não, muito caro. Estamos cobrando 10 mil, eu quero pagar 8. Olha, sei lá, posso negociar, diminuir um pouco, fazer uma tiragem um pouco menor, mas se eu acho que o texto não merece, né, ele precisa daquela intervenção, a gente vai encher a paciência do autor para que ele faça. Esse é o nosso papel. Não dizer se o livro é bom ou ruim, enfim, é adequado ou não. Isso a gente não pode fazer. É só um segundinho. Então, sobre esse processo de revisão, entendeu? Nesse mundo politicamente correto que a gente está vivendo, exemplo, na licença poética. Eu uso a licença poética, certo? Numa linguagem brejeira, linguagem caipira, né? Dando um exemplo, agora veio à cabeça, a Ritinha tinha roupas rasgadas e o coração despedaçado mostrando essa nudez infantil. Pronto. Feito isso, eu estou falando mostrando nudez infantil, porque ela estava com a roupa rasgada. Simples assim. Mas vai vir esse mundo chato que está vendo no Brasil em relação. Nossa, ele está fazendo apologia à nudez de uma criança. Não, ela está com roupa rasgada porque ela é pobre. Simples assim. Mas eu não quero explicar isso. Como é que funciona com vocês essa revisão? Porque eu estou morrendo de medo de escrever. Acho que todo mundo está morrendo de medo de escrever por ficar com medo de falar da berinjela e não falar da cebola, da roupa rasgada daquela criança. Entendeu? Não, a criança não pode ter mais roupa rasgada. Eu quero falar dessa linguagem poética, dessa licença poética, sem a revisão, me censurar. Porque, para mim, a maior censura é a revisão, sim. Mas não pela pergunta, eu adorei o exemplo da berinjela e da cebola. Vou usar essa daqui pra frente. A cebola pode ficar triste com a berinjela. Não, porque ela aqui é a maior censuradora. Porque, não, Fernando, você vai mexer com... Não, mas é a licença poética. Tá certo. Não, porque, Fernando, você está realmente mexendo com outros valores. Não, é como o Monteiro Lobato. Eu quero falar do cabelo... Pichain da menina. Você ficou até com medo de falar. Então, a gente está vivendo um mundo de censura assim, absurdo. Claro, travestido nessa... Como é que vocês falam mesmo aqui no Brasil? Falsidade. Falsidade, entendeu? Por ser politicamente correto. A pior censura, está mais censura do que a própria ditadura de anos atrás. Porque na ditadura de anos atrás, eles mostravam o texto, eles rabiscavam. Não, faz isso e pronto. Agora aqui a gente não sabe mais onde está vindo essa censura. Como é que funciona essa revisão de vocês? E o que eu tenho que fazer para fugir isso? Para não ser processado no futuro, ou chutar o pau da barraca mesmo, em outras palavras, falando assim, não, eu vou escrever do jeito que eu gosto, certo? E que venha o mundo. E eu lanço o segundo livro, que uma moça falou, eu vou lançar o segundo livro para explicar o primeiro. Eu não falei da nudez feminina, eu só falei que ela é pobre. Eu falei que ela é pobre, eu tinha roupa rasgada mostrando parte das suas nudez, porque ela é pobre. Não porque eu estava... Como é que funciona isso hoje em dia? E só na mesma linha dele, sobre o plágio também, porque ele está abordando uma questão e também plágio, como que a editora se protege tanto de um assunto quanto do outro. Vou começar por ele, que é um pouquinho mais polêmico, né? Eu tive assim, a editora não vai publicar apologia a algo. É isso que eu falei agora antes. Tá? Tirando isso, eu tive inclusive, a nossa editora não está aqui, mas ela sabe muito bem, eu tive uma discussão com ela, porque teve um caso que era algo parecido com a cebola e com a berinjela,
tá? Eu não lembro exatamente o que era algo, não sei se a fala era machista do personagem, eu não sei o que foi. Ela veio conversar comigo, eu falei, qualquer coisa diferente, você conversa comigo, vocês corrijam estilo, tá muito torto, tem interlocução errada, isso vocês fiquem à vontade, eu não vou ficar olhando, nem é meu papel, tá? Erros ortográficos e gramaticais. Agora, interpretação passa por mim primeiro, e veio. Eu olhei para ela é mais nova, né? Ela tem 29 anos, eu tenho 48. Né? Então eu não sou da época do politicamente correto. Eu sofria bullying e não sabia. Eu confessar todos os meus amigos. Eu gosto assim. Né? Eu sabia. Eu não sabia. Né? Deve ser por isso que eu sou traumatizado. É bullying. Né? Não era só uma brincadeira, encheção de saco. Mas enfim. Então eu sou dessa outra geração. Eu respeito quem pensa de uma determinada maneira, mas eu quero que respeitem como eu penso ou como eu quero escrever. Então, ela veio pensar, porque o personagem fala sei lá o que, machista. Eu falei, sei. Então, a gente deve apontar, ela ia apontar para a autora, ela não ia censurar nem corrigir. De qualquer maneira, nunca vai chegar para o autor corrigido esse tipo de coisa, tá? Como eu não vejo todos os textos, se passar algum autor me ligar, eu vou dar uma bronca enorme em alguém que aponte esse tipo de coisa. Porque eu disse para ela, eu falei, nunca mais se aponte esse tipo de coisa, você não aponta. Se você sentir que está errado, que o autor que sei lá, o personagem é de uma determinada maneira e não faz sentido ele falar aquela frase, você pode apontar que não faz sentido aquela frase naquele contexto. Isso você pode apontar. Agora, apontar que a fala dele é machista, não aponte. Eu dei uma bronca nela, de verdade. Eu falei, e ela discutiu comigo, porque ela é mais jovenzinha e tal, porque pode não pegar bem. O autor decide o que vai pegar bem ou não, não sou eu que decido o que vai pegar bem ou não. Tá? Então, assim, eu vivi a ditadura, era mais jovem e tal, mas eu vivi a ditadura. Eu não quero aquela, eu não aceito essa. Tá? Então, na minha editora, se esse tipo de coisa passar, você liga pra mim, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente teve realmente de discussão lá, e a gente não aceita e não quer e não pretende fazer nada nessa direção. Agora, só completar, porque eu acho que no final, o autor sofre algum processo, ou a própria editora sofre um processo de feministas, de machistas, ou de nazistas, ou de fascistas? Não, corre risco. Ou a gente está vivendo um país livre? Isso não é um problema. Eu estou vivendo um país livre. Não, isso não é um problema legal. Não, que você pode sofrer, e aí você pode sofrer se você eu estou vivendo um país livre, então, em relação a isso. Não, você pode receber um patrulhamento. Patrulhamento. Não compra livro, cara, o cara é chato, tá bom. Vai aqui um parênteses infeliz de alguns políticos na Espanha, com o caso Marielle, dizendo quando é que o Brasil vai perceber que ele não é mais uma democracia. Não é mais uma democracia? Não, nunca foi. Eu só não quero entrar nessa área. Não, mas aí ele perguntou, o que acontece? A gente pode ir preso nos dias de hoje. Eu tô com medo, a gente não tá com medo. Mas aí você precisa ficar com medo. Tudo isso não pode mais. Patrulhamento de a editora não vai fazer. O Facebook. A questão assim, por exemplo, o meu tema de espiritismo judaico, ele é um tema que a gente põe a cara a tapa no seguinte sentido, porque ele não é aceito. Então, quando o meu livro... Então, assim, só que assim, quem faz um livro, quem faz uma tese de doutorado, a gente está colocando a cara a tapa. Porque eu sempre comento assim, se você não quisesse colocar a sua cara a tapa, você não escreve livro, não escreve tese, e aí, Fernando, né? Sim. Fernando, e aí, assim, eu falo até para o povo que vai defender. Se você não quer porrada na sua banca, não sei o quê, você fica em casa colocando foto de gatinho e cachorrinho no Facebook, porque é isso que o povo quer. Né? Não, e aí ninguém vai te colocar. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, na segunda-feira, quando o meu livro saiu, e aí eu digitei no Google, e aí aquela coisa linda, né? Está na Amazon, está no e-book da Saraiva, está não sei o quê, e a terceira linha... Era só uma... Não, era assim. Era um site de uma comunidade judaica fortíssima aqui de São Paulo, que eu estudei, e que falava assim, o judaísmo proíbe qualquer prática espírita. Então eu falei assim, mas eu sei, porque eu já fui atacada. Então assim, mas aí eu tenho estofo e eu tenho bagagem para falar então, né? E aí tem uns amigos meus que brincam. No dia do teu lançamento na quarta-feira, vai ter um piquete dos ortodoxos judeus ali com placa e, sei lá,
lá, tirando tomate na sua cara. Isso pode acontecer, mas isso não é uma coisa Mas que tem a eu ver com a acho editora. que mas eu Não, acho tem a que ver com a você tá revisão. Meu problema maior é a revisão. A Você censura. gosta antes de Você já tem uma censura aí, hein? Só para não perder a Vai nada. Só para não perder a pergunta do Plágio, tá? A editora não fica procurando se alguém plagiou o seu trabalho. Quer dizer, não é um trabalho da editora. É muito raro esse tipo de coisa acontecer. Eu confesso que eu nunca ouvi falar em livros de plágio. Eu ouvi falar muito do trabalho acadêmico, doutorado, meu mestrado foi plagiado. Então, quer dizer, isso acontece com muita frequência, mas livro é muito raro, sei lá, deve existir. Então a gente não fica buscando, o que acontece é pirataria. Isso é muito comum, tá? Então sempre que a gente encontra um livro pirata, tal, a gente entra em contato com uma associação que chama a Associação Brasileira de Engenheiros Fotográficos, a BDR, que ela entra em contato com o site, pede para tirar, enfim, mas no fundo, isso não é um problema tão grave, principalmente para a autopublicação, que a maioria dos autores quer ser livre. Né? Então, se estão plagiando, na verdade, se estão sendo piratas, significa que as pessoas estão lendo, quer dizer, não está recebendo direito autoral, a editora também não está recebendo, mas o livro está circulando e está sendo lido. Eu não estou dizendo que a gente estimula, mas eu estou dizendo que não é necessariamente o fim do mundo para um determinado autor que tem uma determinada visão. Mas desculpa, em relação ao plágio, vocês, como editores, vocês fazem a pesquisa para saber mas se... não, a gente não faz a pesquisa. O que eu estou mandando para você não é um plágio, por exemplo? Não, né? Você manda e você... Aí o você autor é o seu. Perfeito. Você assina um contrato dizendo que porque você é no caso do doutorado, no responsável mestrado, doutorado, a gente... É feito isso antes, não, né? A gente não faz. Você assina um contrato dizendo é original, não vende ninguém. Perfeito. E eu aceito. Ele aceita como verdade. O Fábio, deixa eu falar. Assim, não é exatamente a questão do plágio, mas assim, muitas vezes a gente, no meu caso, foi o que eu fiz, né? Eu utilizei mais de 100 trabalhos de 80 autores. Perfeito. Sim, esses caras estão citados o tempo todo lá. Perfeito. Existe um cuidado que você tem que ter, de assim, se você copia as linhas, você tem que colocar entre aspas, colocar a referência. Perfeito. Mesmo se você não copia literalmente, mas você está passando uma ideia que está em letra, você cita, né, no final da linha, você coloca lá o númerozinho e cita. E existe uma preocupação adicional, né, que eu acho que existem coisas que estão publicadas, quando você está pegando um pedaço de texto, em geral isso não exige cuidados maiores. Mas algumas coisas que estão em livros não podem ser publicadas sem autorização da editora original. Então, eu, por exemplo, peguei 2 ou 3 figuras e 2 ou 3 questionários de autores que eu conhecia. O que eu fiz? Né? Eu tomei o cuidado de pedir autorização. Escrevi para esses professores e falei assim, olha, no seu livro tal, existe uma figura na página tal e eu estou produzindo o meu livro e eu gostaria de ter a sua autorização. Às vezes o cara fala assim, ok, e às vezes ele vai falar assim, eu não tenho nenhum problema com isso, mas você precisa pedir para a editora. Eu cheguei a fazer isso e assim, tinha lá um dos textos que foi publicado pela Harvard e ao entrar em contato com eles falaram assim, bom, você vai publicar isso daqui, quantas cópias? Aí você fala, quantas cópias? E eu falo assim, então custa tanto. Eu cheguei a pagar. Então, o professor falou assim, olha, se você mudar um pouco a figura tal, eles não vão conseguir correr atrás, mas no caso eu preferi ficar, eu queria exatamente aquilo lá, eles mandaram a nota, eu paguei e eu estou com consciência. Então, esses cuidados com relação às referências que você usa. Só uma coisa, estamos passando por aí uma listinha para vocês colocarem nome e e-mail, né? Quem quiser se cadastrar no site, a gente digita para vocês, tá? Se vocês quiserem cadastrar direto no site. Eu queria saber qual que é o escopo, né? Quando você busca a editora, o que está incluso, se tem coisa que você que é opcional, sei lá, lançamento, release, até mesmo orientação no sentido do esse aqui, você fica obrigado a
A gente dá uma orientação geral, a gente dependendo do texto, tem mais coisas incluídas, menos coisas incluídas, às vezes os textos já chegam de uma determinada maneira. Já foi o caso, uma vez a gente publicou, duas vezes a gente publicou livros que vieram já diagramados, então o autor já tinha diagramado o livro, então o que a gente pediu. A gente pediu, analisou a diagramação, viu se já tinha sido feita a revisão de prova, enfim. Normalmente a gente pega do original até a publicação. O editorial e a distribuição estão sempre inclusos. O resto, do lançamento do livro, do trailer, marcador de livro a gente sempre faz também, enfim, como presentinho. Mas, enfim, existem outras iniciativas de marketing que normalmente não estão incluídas e que dependem do autor. O autor quer, o autor não quer, enfim. Mas isso vocês sugerem? A gente sugere. E quando o original chega, por exemplo, com... A gente não falou, o Fábio tocou nisso, isso é importante. Chega com imagens. A gente fala, onde você pegou essa imagem? Na internet. Nada feito. Tá? Não pode pegar imagem na internet. Tá? Você precisa de uma autorização da fonte. Então, ou a gente faz uma pesquisa iconográfica lá na editora, e aí a gente cobra por isso. Tá? Ou você faz uma pesquisa e consegue as autorizações, ou me diz quais são as fontes. Eu que tirei a foto. Beleza, foto do autor. Não tem problema nenhum. Bom, alguém aqui atrás que vai falar? Não. Então, só aproveitando esse gancho de imagens, a gente acabou de lançar esse Mulheres que Voam, que são sobre as primeiras mulheres aviadoras do mundo. E cada capítulo é sobre uma aviadora e também tem imagens delas. E daí a gente teve que ir atrás e foi até bem divertido, porque a gente entrou em contato com o museu do Japão, escreveu em inglês, e daí as duas partes em Google Tradutor para se entenderem, e a gente conseguiu autorização desse jeito. Então foi bem legal. E esse outro sobre moda, também a autora foi atrás e a gente se certificou. A Diana, que não está aqui para se defender, ela chega a ser até um pouco chata nessa questão de imagem. Ela entende bem e ela vai atrás. A gente só publica se ela ficar também confortável. Vou passar para vocês verem. Eu queria saber que horas, por exemplo, você tem uma ideia, você acha que ela é bacana, você faz uma pesquisa de mercado, acha que ela pode render. Que horas que você deve procurar uma editora comercial? Você faz um roteiro e leva só a ideia com o roteiro, você escreve o livro primeiro e leva pronto? Depende, tá? Depende de qual é a tua área. Vou falar um pouquinho da Contexto, que é onde eu tenho experiência, tá? Na Contexto, se você manda a ideia com o sumário, a gente já consegue ter uma ideia. O que vai acontecer? A gente vai passar por um conselho editorial, sua ideia é bem legal. A gente vai te mandar um questionário, aprofundando, né? Já que você fez pesquisa de mercado, então você já tem as respostas. Não tem concorrente, é um nicho bom, etc e tal. E aí, a partir disso, a gente analisa. A Contexto é uma editora de editor. Tá? O editor que a Lavrador não tem nesse sentido de gatekeeper, de falar que o livro é bom, que o livro é ruim, no sentido comercial, a Contexto tem. Então ela faz exatamente essa análise. E ela gosta de trabalhar junto com o autor. Não é que ela vai escrever junto com você, mas também pode mandar o livro pronto, né? No caso da Contexto. Eu acredito que grande parte das editoras prefere o livro pronto. Tá? Porque são editoras que querem publicar muito rápido, que o importante é publicar e etc e tal, então ela já quer pronta, ela não tem exceção de ter que ficar trabalhando com você o livro. A gente tem uma coleção na Contexto que chama Povos e Civilizações, são os americanos, os chineses, agora a gente publica os colombianos, tem 18 títulos. Cada livro demora mais ou menos 2 anos para ser escrito. São livros encomendados. Algumas pessoas às vezes entram em contato com a gente e falam, eu quero escrever sobre, sei lá, os holandeses. Tá bom, esse é o projeto, né? A gente passa para a pessoa o projeto porque ela está se encaixando dentro de uma coleção da editora. Isso também é uma coisa legal, quando você encontra um livro que tem muito a ver. Isso é que você tem que procurar na sua editora comercial. Não adianta ir com poesia para uma editora de religioso. Não adianta ir com livro didático para uma editora universitária. Universitária, enfim, sempre. Então é isso que você tem que olhar. Não precisa terminar necessariamente o original. Agora, a coisa mais importante é você ir com uma editora que publica o que você está sugerindo. Que é básico, mas muita gente não presta atenção nisso. No seu modelo de negócios, você tem
por exemplo, tradução e venda através de e-book, ou você já teve algum caso de algum livro que você precisou intermediar assim, essa negociação internacional? Tradução. Por exemplo, o Fábio está traduzindo o livro dele, ele quer eventualmente colocar, mas ele está traduzindo. A gente pode fazer a tradução não é um processo barato, tá? É um processo relativamente caro. A gente faz, não tem absolutamente problema. Não temos até hoje, elaborador, completando 2 anos, a gente não teve nenhum caso de alguém que queira fazer a tradução. A colocação do e-book, ela está incluída também, tá? A nossa distribuição é física e digital. Nós temos, a gente coloca em todas as lojas, né? Inclusive lojas no exterior, então a Amazon, por exemplo, a Amazon nos Estados Unidos vende nossos livros. Se a pessoa quer comprar, estou falando do e-book, tá? Ela quer comprar nos Estados Unidos, no Japão, enfim, ela tem acesso. E a terceira maneira que a gente distribui chama Biblioteca Virtual Universitária, que atinge, são 2 milhões de alunos de 350 faculdades, universidades, enfim, que é uma espécie de Netflix dos livros. Então, nós e mais 25, 26 editoras, se não estou enganado, temos um portal, né, que é administrado pela Pearson, que é a maior editora do mundo, é um negócio bem parrudo, bem forte mesmo. E os livros ficam lá disponíveis para todo mundo que, enfim, os alunos dessas universidades eles podem acessar. Eles pagam na medida em que os livros são acessados. Então são essas 3 maneiras que qualquer livro que entra no Labrador já está automaticamente sendo distribuído. Audiobook, como é que você enxerga? Boa pergunta também. O audiobook ele ainda está engatinhando no Brasil. Eu gosto, pessoalmente, não de consumir, assim como eu gosto do livro digital, eu não consumo livro digital, eu gosto de estudar os modelos de negócio. Hoje ele ainda é muito incipiente aqui, ele é um processo bem caro e ainda não tem um mercado muito grande. Então, se o autor chegar para mim e falar, eu quero fazer o e-book, o audiobook, eu faço. Não temos nenhum caso até agora, a gente também não necessariamente estimula por conta de ser um mercado relativamente pequeno e é um investimento importante dentro dessa média que eu falei aí, de 10 e 20 mil reais, não é que você vai pagar, sei lá, dependendo do livro, 3 mil reais de custo. O meu custo para fazer um audiobook vai ser 3 mil reais. Então é um pouquinho caro. Ele citou que ele faz ele próprio a distribuição nas palestras que ele vai, a produção. Todos os livros produzidos podem ser distribuídos diretamente pelo autor? Sim. É uma possibilidade? Sim, eles podem e há casos, não desses 3 aqui, mas há casos de autores que fizeram um livro e não queriam distribuir. A gente tem 2 casos, se eu não estou enganado. 2 casos. Eles não queriam a distribuição, eles queriam só que eu fizesse o livro e que eu entregasse para ele. Quer dizer, aí eu faço um serviço. Eu acho que isso a gente tem a capacidade total de fazer. É uma exceção, porque especificamente eram 2 trabalhos que um podia ser comercializado, porque enfim tinha uma especificidade, e o outro autor só queria publicar para ter dele e ele achava que era um trabalho que não merecia, sendo ele autor, ainda estar no mercado. Tá? Então ele vai publicar outro livro com a gente, este merece estar no mercado. Então, enfim, aí o autor pode vender, pode dar, pode fazer o que ele quiser por isso. Tá? É o seguinte. Agora já é 1 da tarde, eu não sei os meus autores, eu estou super disponível, podemos continuar batendo papo, tá? Podemos, depois quem quiser conversar com a gente também, mas eu queria, enfim, acho que liberar vocês agradecer todo mundo e estamos à disposição aqui, tá? Se quiser conversar, estamos por aqui. E muito obrigado a todos.